Bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local onde a gente fala sobre as diversas fases da nossa vida como mulher. E hoje a gente vai falar sobre um tema que virou manchete recentemente, ficou muito polêmico, que é o parto domiciliar. Então, parto domiciliar planejado, o que simplesmente acontece. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parto domiciliar. Informação que vai te trazer segurança, não vai deixar você julgar as pessoas de forma incorreta. E para esse papo hoje, então, eu trouxe duas mães que pariram em partos domiciliares. A Flávia, que ela já vai contar essa história pra gente. E a Mel, que foi minha paciente, teve um parto domiciliar também. E as duas foram acompanhadas pela enfermeira obstétrica Gabi Brant, que já conversou um pouquinho com a gente hoje. E elas vão contar pra gente tudo sobre esse universo do parto domiciliar. O parto planejado, o que simplesmente acontece. O parto planejado. Duas histórias diferentes. Totalmente diferentes, com desfechos lindos. Deu tudo certo. Então, a gente vai falar sobre parto domiciliar. Então, meninas, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu sei que vocês deixaram os pequenos em casa, né? Obrigado pelo convite. Eu acho que eu nem vou, porque eu acho que eu vou levar ele. Falei, pode trazer. Era o que tinha, gente, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Vida de mãe é assim. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mel, vou começar por você, porque o seu é o mais perto do... Opa, estão me ligando. Mais perto do que eu acho que foi o parto que viralizou recentemente ali, que foi um parto que simplesmente... Aconteceu. Como foi, Mel? Simplesmente aconteceu. É pra contar tudo? Pode contar tudo já, sem... Bem, eu já contei isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu digo que o nascimento da minha filha, ele aconteceu do jeito que ia acontecer. A minha filha, ela foi muito planejada. Então, desde a conceição, a pré-conceição, foi tudo muito planejado. E ela tem uma conexão muito grande com o meu esposo, Bruno. Oi, amor. Então, assim, ele sonhou com a nossa filha quando eu estava grávida. Ela me falou, nossa filha vai ser desse jeito, assim. Eu falei, não, é possível. Minha filha é do jeito que ele descreveu. E eu lembro, eu estava lá com 37 semanas. Já cansada de estar grávida. Falei, meu Deus, não aguento mais estar grávida. Tá doendo todo, dói minhas pernas, dói minha lombar. A Tati sabe muito bem. E assim, eu queria muito parir e estava só aguardando. Aí, lembro, o dia que minha filha nasceu, meu marido falou assim para mim, eu passei a madrugada toda acordando, lembro, acordei a madrugada toda. Sem dor. Só acordava. Aí deu 4 da manhã, acordei mais uma vez e ele me olhou assim e falei, nossa, eu sonhei que você vai entrar no trabalho de parto. Falei, não, mas quando? E ele, não sei, mas vai ser logo. Falei, tomara que eu não aguento mais estar grávida. Dormi de novo, 6 da manhã, acordei, bolsa estourada. Falei, não é possível. Falei, meu Deus, o cara acertou. Estourou minha bolsa. Acordo. Aí eu lembrei da tua história. Eu estava assim deitada, acordei, senti aquele líquido. Falei, eu preciso levantar. Tem aquela paciente da Tati que estragou o colchão. Eu preciso levantar. Preocupações. Colchão não. Colchão não. Eu preciso levantar. Levantei, eu vi, opa, estourou a bolsa. Tem uma coisa, acho que eu deveria ter começado pelo contexto de que eu sou pediatra. Então, isso é muito importante. Isso é muito relevante para sua história. Eu sou pediatra, então acompanhei muitos partos, muitas salas de parto. Eu sei como é um líquido, eu sei como é uma bolsa estourada, eu sei como funciona um parto normal. E, primeiro que tudo, eu sei o tempo que demora depois de uma bolsa estourada assim dinâmica, né? Estourou minha bolsa, olhei assim e falei, 6 da manhã. Vai ser pelo menos mais 18 horas. Eu na minha cabeça, vai ser pelo menos mais 18 horas. Tranquilo, acordei o Bruno, estourei a bolsa. Ele já, meu Deus, o que a gente faz? Vamos para o hospital? Vamos. Eu falei, calma. Vamos avisar o Daniel e ligar para a Gabi. Ih, não sei, pode falar nome dele? Pode. Sem publicidade. Ele não tem Por mais agenda, enquanto. tá bom? Por enquanto, sem publicidade. Aí eu falei, não. Fui lá no banheiro, falei, avisa a Gabi, a minha enfermeira, que eu acho que eu acabava de contratar a Gabi. Fazia que uma semana? Fazia dia? Uma consulta. Eu tinha conversado com ela, isso foi um sábado, eu tinha conversado com ela na segunda. Vamos então fechar, Você vai tava ser de minha quantas enfermeira. semanas? Quando eu ganhei 37 mais uma. Mais uma. Tipo assim, regra... Não, exceção total. Gente. Aí, tipo, eu nunca tinha visto a Gabi. Só pelo telefone.
assim, tinha muita recomendação, acompanhou o parto de duas colegas, grandes amigas. Aí eu falei, avisa a Gabi. Acho que o Bruno, eu não lembro se ele te ligou. Eu acho que ele ligou. Não, acho que ligou. 6 da manhã, a Gabi acordou, ele falou, ela estoura a bolsa. Eu lembro que a Gabi falou, mas tá com dor? E eu assim, não, tudo bom. Não, então fica tranquila, vamos esperar, não sei o quê. Avisei o Daniel, meu médico. Eu lembro que a Gabi falou, eu preciso ir lá no hospital, vou passar visita de uma paciente que ganhou. Depois eu passo na tua casa, fica de boa. Você comprou as coisas para você lanchar no parto? Falei, não comprei nada. Vamos tomar um café. 7 semanas. Ela, não, então vai, pede pro Bruno ir no mercado. Acho bem importante falar ainda que era o primeiro parto, né, gente? Sim. Normalmente, assim, a gente com, tipo, 20 semanas já tá com a bolsa pronta. O Bruno tava com a bolsa pronta. A Mel não. É relevante, essa parte também é relevante, Mel. Essa era a primeira gestação. Então, aí, tô tranquila, falei pro Bruno, vai lá no mercado, compra coisas para eu lanchar, isso aqui vai ser demorado, eu não posso passar fome durante o trabalho de parto. Sempre alimentado. Ele, não, tá tudo bem. Isso aí, quando ele... Aí, eu lembro que fui pro quarto, deitei, tentei ver assim, não estava sentindo nada, começou uma cólicazinha lá pelas... Eu acho que era já 7 da manhã, mais ou menos. Uma pequena cólica. Falei, tá incomodando. Mas nada, falei, tá tranquilo. Parece que vai vir a menstruação. Falei, tá tranquilo. Aí o Bruno falou, posso ir? Eu falei, não, pode ir. Tá tudo certo, pode ir. Saiu. Eu não lembro exatamente que horas que ele saiu. Acho que ele deve ter saído umas 8, talvez, não lembro. Aí eu vi que começou a incomodar, eu já estava monitorando as contrações com o aplicativo que a Gabi acompanha. Já estava meio incomodando, daí eu lembro que fui pro chuveiro, fiquei no chuveiro, estava assim no chuveiro, opa, tá doendo um pouquinho, mas tá tranquilo, eu pensava assim, não, tá tranquilo, não vou me preocupar. E aí, perto das 8h30, eu acho, começou doer, eu falei, opa, tá doendo, agora tá doendo. E eu comecei a colocar no aplicativo, né? E aí eu colocava e eu via que tava uma em cima da outra, uma contração em cima da outra. Engrenou. E o aplicativo... eu tava conversando com você pelo celular também. Sim. E teve um tempo que eu parei de responder a Gabi ligando, e eu vendo no aplicativo, eu colocava contração e o aplicativo colocava... Vai pro hospital. Seu bebê está chegando. O aplicativo já tava ligando pra ambulância. Tem uma pessoa louca, ela não está indo para o hospital. O aplicativo colocava isso, as contrações estão muito frequentes. Vai indo pro hospital. Eu olhava assim, que exagero esse aplicativo aqui. Nada a ver. Como assim? Comecei a sentir dor faz uma hora, nada a ver. Tipo, não, eu falei, não, eu vou aguardar a Gabi chegar. Só que aí a Gabi já tinha visto, as contrações estão bem frequentes. Eu já tava indo. Ela falou, eu tô indo te examinar, tá bom? Falei, tá bom. Cancelei a visita. Cancelou tudo. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar, isso aqui me causa muita risa, né? Que eu lembro que eu conversei com o Daniel, mandei mensagem, Daniel, minha bolsa estourou. Aí ele falou, tá bom. Super tranquila, né? Quem conhece, ele, tá bom. Falei, tá, mas você acha que vai ser hoje? Ele falou, pode ser entre hoje, era sábado, ou segunda, não sabemos. Então tá. E que tem outra questão, porque que eu digo, o parto da minha filha era para ser do jeito que ela queria, porque tudo o que eu tinha planejado não deu certo. A pediatra que eu tinha escolhido para minha filha estava viajando. Nesse dia. Nesse dia. Ela estava no Nordeste. Logo ali. Então, eu tinha uma pediatra de backup, né? Que eu já pensei, não, vamos deixar alguém avisado, porque, né? Eu queria alguém de confiança. Aí eu vou lá, mando mensagem pra pediatra, olha, estourou minha bolsa. Ela, não, tranquila, vai demorar. Eu vou ficar por aqui em casa, não vou pro plantão, você me avisa. Tranquilo. E nisso, então, eu estou no chuveiro, voltando, eu estou lá no chuveiro, dor, e eu assim, meu Deus, tá doendo demais. Aí eu comecei, tá doendo demais, isso aqui tá estranho, isso aqui é assim mesmo. Aí eu no chuveiro e gritando. Sozinha? Ele tinha ido comprar. Ele tinha ido pro mercado. Só um parênteses, deu pra eu sair de casa, chegar na casa dela foram 16 minutos, então foi super rápido. Voando, né? Voando. Ele tinha ido pro mercado, né? Aí eu no banheiro, aí sentia a contração e gritava, meu Deus, que dor, não sei o quê. Eu moro em um sobrado. Então, tem meu sobrado e mais 2 sobrados do lado. Eu gritando. Eu moro com minha avó também. Eu estava na parte de cima de casa. Minha avó é uma senhora idosa que precisa de ajuda para se locomover. Ela embaixo. Filha, tá tudo bem aí? E eu lhe disse, não!
Nada a ver. E eu gritando. Aí eu não sei quanto tempo passou. Eu sei, o Bruno, ele disse que ele demorou 20 minutos no mercado. Pra mim, ele demorou 2 horas. Quando ele volta, eu tô no banheiro assim. Ah! E ele, o que aconteceu? Eu falei, tá doendo muito. Tá doendo demais. E ele, aí eu falava pra ele, me tira do banheiro. Aí ele assim, meu Deus, o que eu faço? Me tira do banheiro. Aí ele me puxava assim pra me tirar do banheiro e via a contração e eu ficava sentada. Ah! Aí ele, o que eu faço? Eu falei, não, me leva pro quarto. Aí eu fui pro quarto de hóspede, eu ainda pensando, eu não vou estragar meu colchão. Eu nunca mais conto a história do colchão. Eu quero o colchão. Aí eu vou lá pro quarto de hóspede e lembro que eu cheguei ali no quarto, me segurei no colchão de cócoras, né? Em momento nenhum eu deitei, sempre fiquei em movimento, mas também. Eu lembro que eu cheguei e te vi, você tava de cócoras. E também me deu tempo de eu pensar em deitar, então. Aí eu tava lá de cócoras, comecei a sentir pressão na lombar. Falei, ai. Aí eu acho que você chegou na minha casa, acho que era 9h40. Acho que foi. Eu saí de casa 9h15, 9h35 eu cheguei. Foi bem rápido. Então, tipo, 10 minutos antes dela chegar, eu tava aí sentindo pressão na lombar. Eu falei, esse bebê tá vindo? Falei, não é possível. Aí eu gritava, meu Deus, que dor. E o Bruno, eu vou ligar pro Daniel, vou ligar, eu vou ligar pra ele ver cesárea. Eu falei, não, cesárea não. Mas o que você quer fazer? Não sei. Eu não sei. Eu só pensava, se eu chegar na maternidade e eu tiver, tipo, com 2, eu vou pedir a cesárea. O medo de todo mundo, né? Aí eu vou pedir a cesárea, porque isso aqui tá doendo demais. Eu falei, não é possível. É impossível que eu vou aguentar isso. Eu só pensava, eu devo estar pelo menos em 5, né? Eu falei, uns 5, pelo menos eu devo estar. Eu aguento, Daniela. Aí eu falei, 5 dá, mas se eu chegar e ele falar, tá com 2, eu falei, não, eu queria ir pra cesárea. Enfim, aí chega a Gabi, eu em uma linda posição de cócoras, assim, pelada. E ela chega, oi, tudo bem? Vamos te examinar, não sei o quê. Eu olhava assim, tá doendo? Não, tranquila, você consegue. Eu nunca tinha visto ela, né? Mas eu já estava na parte holanda. Eu falava, que tu sabe? Se eu consigo ou não? Você não sabe? Ela, não, vai dar certo assim. Eu falei, você não sabe? Não sabe de nada. Você não pode ter certeza disso. E ela, não, você consegue. E a Gabi no parto, ela é plena, muito né? plena. Nossa. Plena, maravilhosa. Ela falava, você precisa deitar pra eu te examinar. Eu falava, não é possível. Eu tenho muita dor na lombar, eu não vou conseguir deitar. Mas eu preciso te examinar. Eu falei, tá bom, vou tentar. Isso no meio de contrações, né? Acho que a contração já tava uma em cima da outra. Aí eu lembro que eu tava de cócoras, ela pegou o Doppler, colocou, aí eu vi o batimento e falei, tá tudo certo. Ouvi e falei, tá tudo certo. Aí, como eu consegui, acho que deu uns 10 minutos para eu conseguir deitar. Deito. Foi bem engraçado que eu não conseguia deitar, eu deitei meio de lado, assim, toda torta. Aí ela me olhava assim, como que tem que deitar? Eu falei, isso é o melhor que você vai ter. Eu atendi ela assim. Ela, tipo... De lá. Tá bom, Mel. Que olha, isso é o melhor que você vai ter. Aí eu lembro que ela me examina e ela fala assim, você tá ganhando? Eu, quê? Ganhando o quê? O quê? Tá total, vai nascer. Eu falei, não. Aí o meu marido correndo em círculo, né? Que cabe destacar que o meu marido, ele não é médico. Ele não é médico. Importante também. A Gabi plena, você está ganhando. E eu deitada assim, não. E ela, sim. Meu marido correndo em círculo. Aí a Gabi, vou ligar para teu médico. Ligou. Oi, tudo bem? Tô aqui com a Mel, então... Ela tá ganhando, tá total. Aí eu assim, do lado que... Não vai dar tempo de ir pro hospital. Não, aí o Daniel... E quanto tempo que seria da tua casa pro hospital? Uns 15. Uns 15 a 20. Uns 15 pela canaleta, assim, correndo. Não dá Aí- tempo. Não, eu tava literalmente, tipo, nascendo. Aí eu lembro que ela conversando com ele e ele falou assim, tipo, pode vir? Vai nascer no carro? Aí ela falou, não vai dar tempo? Aí eu acho que ele falou assim, eu tô aqui. Então venha, quando der, venha. Tipo, eu tô aqui no hospital. Aí ela me olhava assim, eu assim, tipo... Aí a Gabi, o que você quer fazer? E eu falei, eu quero ganhar no hospital.
Médico, Eu quero ganhar no hospital médica, pediatra. com meu médico, Tudo. a pediatra e a sala com a estrela do céu que eu paguei, querida. Essa parte. Ela pagou a Sala a top. sala. Sabe o que eu acho que é um pré-requisito? Pague a sala top. Porque daí o todas seu parto vai ser a parto domiciliar que pagaram a sala. Olha, Não aproveitou a sala, né, meu? Aí a Gabi me leva assim, olha... Ela falando comigo na Partolândia e com o Bruno no maior na medo da Homenlândia, vida né? dele, Na Homenlândia, né? Aí ela pergunta assim pra nós, o que vocês querem fazer? Aí eu tipo, não sei. Ela falou, então assim, ou o neném nasce aqui, ou o neném nasce no carro. Quais são as opções? O que você quer? O melhor é que E eu eu só consigo pensava- ver a Gabi falando. Só que assim, Tranquila, né? a Gabi falando plena. Mas é que como eu já conheço a Gabi, é falando plena com o olho mais ou menos desse tamanho, assim, ó. Você pode escolher. Ou vai nascer aqui, ou no carro. E o olho regalado, tipo, de desespero. Gente, aqui, ó. Aí eu só pensava, assim, o meu pensamento, né? Meu pensamento ia muito além. Eu só pensava, meu Deus, se eu subir no carro, o meu marido vai sair de aqui a 100 km por hora e vamos pegar 500 multas. Olha Ela pensando no raciocínio. custo. Na hora eu pensando nessas coisas, eu pensava, vou sujar o banco. Não consigo deitar. Como é que eu vou ganhar no carro se Ai, eu no não consigo carro é deitar? péssimo. Não. Aí eu olhei assim pra Gabi e falei, não, vai nascer aqui. Vai nascer aqui. Ela falou, pode ficar tranquila, tem tudo aqui pra atender teu parto. Eu tenho até um ambu se precisar. Aí eu chorava. Eu só pensava, eu vou ter que reanimar minha filha. Eu tô pronta. A cabeça da pediatra, né? Não. né? Eu, só Gente. pensava, eu vou ter que reanimar, eu vou ter que embuçar esse bebê, se não vir bem, não tô pronta pra isso, não tô pronta. Aí eu falei pra ela, não, Gabi. E ela, sim, vai ter que nascer. Eu falava, mas não foi isso que eu quero, Gabi. Ela falava, mas tua filha quer nascer desse jeito. Você precisa respeitar. A Isabela já veio mostrando veio. aqui. A Mel ali. Né? Tá pra nascer quem vai mandar em mim. Tá mesmo. A Isabela. Sim, mãe. Aí eu lembro que a gente falou assim, não, então vai nascer aqui, vai E nascer foi em muito casa. rápido, foi coisa Não, de... daí esse é o momento que a Gabi pergunta, vocês têm um aquecedor? Aí meu marido, tem. Então busca lá pra aquecer um pouquinho aqui para o bebê nascer. Aí ele começou a correr em círculo, procurando aquecedor. Trouxe o aquecedor, começa a abrir a caixa, né? O aquecedor novinho, abria a caixa, não conseguia, tudo isso eu ali, puxa o aquecedor pra fora, vai colocar na tomada, não funcionava, precisava um adaptador. Eu não lembrava dessa Cancela o parte. aquecedor. Pega a toalha. Aí a Gabi, pode ficar tranquilo, deixa assim, fica aqui do lado dela, vamos buscar uma toalha plena. Aí meu marido assim, tipo, meu Deus. E eu de cócoras, eu já tinha descido a cama de cócoras, assim. Ai, tão lindo. Aí eu lembro que ele falou, fica do lado dela, que o bebê vai nascer. Aí meu marido me segurava, né, assim, pelos braços, assim, e eu gritando, ai, não vou conseguir. E a Gabi, vai sim. Eu falei, não vou. Aí meu marido, vai sim, vai. Eu falei, tá bom. Tá bom. Aí eu comecei a sentir já aquela pressão, assim. Eu lembrava, não, assim, nessa hora eu lembrava da Tati. Pra você parir, você não precisa contrair, você precisa relaxar. Aí Tá bem tranquilo, né? na hora Não eu tá pensei, doendo nada, é bem na hora eu fácil pensei, vou relaxar. relaxar. Foi isso que eu pensei, Relaxa, vou Piquita. relaxar. Relaxa. Relaxa. Aí eu senti que a cabeça tava coroando, né? Tudo sem anestesia, uma maravilha. E, Queimando a alma. né? Aí relaxei, saiu a cabeça, eu segurei a cabecinha. Na próxima contração saiu o corpinho, eu já soltei, a Gabi pegou, e aí eu vi. Aí eu só pensei, daí, não precisei reanimar. Pigar, qual que é a nota do app? Falei, graças a Deus, não precisei reanimar esse bebê. Sim. Aí a Vai ficar Gabi alívio. pegou, me entregou, aí colocamos na cama, né? Tem uma foto maravilhosa, né? Se quiser colocar, te mando. Eu com um top de academia, lento, horroroso. Não era do parto. Meu marido com uma cara de que tinha levado o pior susto da vida dele. Minha filha amassada, envolta em uma toalha também, a pior que tinha em casa. E eu sorrindo assim. Eu acho que eu tenho essa foto. que Ah, você essa me foto é mandou. boa. E tem uma delas no carro também, indo pra maternidade. Ah, sim, é que ainda a história continua. Aí Ah, é, nasceu, Sim. nasceu, né? Aí a Gabi foi lá, fez a ocitocina e tal.
Aí eu tô assim com a bebê e eu falo, Gabi, pode clampear o cordão? Aí ela falava, não, vamos clampear a maternidade. Não, mas clampeia agora. Falei, não, melhor na maternidade. Falei, tá bom. Aí pensa como é que eu ia sair de casa com o bebê recém-nascido, com o cordão ainda ligado na placenta. Como é que eu botava roupa? E você não tinha parido a placenta ainda? Não tinha como colocar roupa. Então eu lembro que ela falou, você não tem uma saia? Eu falei, eu tenho uma saia, vai lá e pega a saia. Só que aí, né, o cordão era muito curtinho, tentamos colocar a saia, o que acontecia? Tinha um bebê no meio, não tinha como colocar a saia. Aí eu levanto, entre a Gabi e o meu marido, pegaram todas as toalhas de casa, me envolveram assim em toalha, pegaram um cobertor, eu saí basicamente pelada, envolta em toalha e cobertor. Desço. Agora, só um pouquinho aqui, eu tô lembrando da sua avó. Como que a sua avó fala no meio? É verdade, é verdade, é verdade. A avó lá embaixo, assim. Minha avó lá embaixo, quando ela percebeu que eu tava gritando, ela falava, meu Deus, ajuda a minha neta, Deus, ajuda a minha neta. E quando o bebê nasceu. Ninguém foi lá pegar ela pra botar lá pra cima? Ai, Não, tadinha. Aí tem outro fato bem engraçado. Durante todo esse intervalo, a vizinha mandando mensagem no meu WhatsApp. Oi, tá tudo bem aí? Eu tô vendo que você tá como com dor. Você não quer ir pro hospital? eu tô querendo, mas eu não tô podendo. Aí eu lembro que o Bruno respondeu, não, já nasceu, já tá morrendo, mas já nasceu. Já foi, nasceu bem. Aí tranquilo, subo no carro. E aí tem um vídeo bem engraçado, tô eu no carro já plena, com o bebê aqui whatsappeando do outro lado, assim. Avisando pra pediatra, tô indo pro hospital, mas o bebê já nasceu, tirei uma foto com o bebê assim, ela tipo, eu não acredito. Não, foi muito rápido. Aí chegamos no hospital, e pensa a humilhação, né, que eu fui que pariu em casa, chego no hospital, desço com o bebê, ainda com o cordão junto com a placenta, envolta em cobertor, as pernas cheias de sangue, pelo internamento do Hospital Santa Cruz. Assim, toda suja. Oi, tudo bem? Aí me levaram para a sala top, com as estrelas no céu. E quem que estava lá? Meu médico. Aí eu chego, que eu tava esperando. Aí eu chego com o bebê no colo, olho para ele e falei... era até segunda, né? Que desde a hora que eu mandei mensagem até o bebê nascer de fato, passou 3 horas e meia. Muito rápido. Nossa. E essa é basicamente a Essa história. E, Mel, pegando aí o gancho já da tua profissão, né? Eu sei que você já falou algumas coisas ali, né? Sobre esse parto não planejado. Como que a pediatria vê esse parto ali? Aí, como é que eu vejo ou como é que todo mundo viu? Porque, assim... tem os dois lados. Tem os dois lados. Mas você vê que eu tive 3 pediatras que pariram em casa. Lembra? Minha Que eu falei? A do colchão é pediatra também. Não Aí lembrava. quando chega a pediatra, eu falo, eita. O que você não quer? Mas, assim, no geral... No geral, eu, como pediatra, sempre julguei muito o parto domiciliar. Sempre. Falei, não, gente, não tem condição, tanta tecnologia, tanto avanço, porque você vai ganhar em casa, colocar teu bebê em risco. Não sei. Eu acho que isso que aconteceu comigo foi, toma, para de julgar. Foi pra mudar ali mesmo. Não julgo que você não conhece. Eu nunca teria escolhido ter um parto em casa, não? Assim, pelo mesmo de que eu sou pediatra, eu sei os riscos, eu sei o que pode acontecer, eu sei tudo que um bebê pode precisar. Tanto que eu falava para meu médico, eu quero internar com 3 centímetros. Ela tinha um plano. Cedo. Só que a Isabela falou. Eu falei para ele, eu quero internar com 3 centímetros. E ele me falou, para quê? Eu falei, não, eu curto ficar no hospital. Não quero mudar ali o plano. Mas assim, acho que foi um susto, né? Para mim foi um susto muito grande e... Essa? A Gabi. A Gabi? Mais pra cá? Pra lá ou pra cá? Pra lá, fica todo mundo junto. Aí, foi. Não, eu acho que é um susto, mas é que é a diferença ali de um parto que simplesmente aconteceu, porque as pessoas julgam muito. Eu vi muito com esse vídeo aí, o julgamento das pessoas chamando, tipo, sou irresponsável. Não sei o quê. Tem uma diferença muito grande ali, né? Sim. Tipo, o que é responsabilidade e o que acontece. Igual você era pediatra, não era o seu plano. Não. Muito pelo contrário, né? Pelo contrário. E, Gabi, vamos falar um pouquinho, assim, do parto que aconteceu, né? Pensando na parte técnica ali. O que deve ser feito de imediato? Uma pessoa que não tem assistência, não tem você ali. Sem O que eles assistência. fazem? Totalmente desassistido, sem. né?
Então, o principal é prover calor para esse bebê, né? Então, o bebê ali, quando ele tá se adaptando aqui ao ambiente extrauterino, ele precisa ser aquecido, né? Tanto que no hospital a gente coloca a touquinha, enrola ali nos coeiros aquecidos para ajudar esse bebê a aprender a respirar, né? Então, não é cortar cordão, não é fazer nada disso. Quando a gente tem ali os materiais planejados, a gente faz todos esses cuidados, mas o principal é colocar o bebê junto com a mãe e se dirigir o mais rápido para o hospital, tanto para fazer a medicação contra a hemorragia, né? A medicação ali materna, e também fazer esses cuidados com o bebê, né? Então não existe aquilo de tipo, ai, nasceu, tá todo mundo bem, vamos ficar aqui. Vamos ficar. Não. Senão eu teria até ficado com a Mel, né? Tá tudo muito bem. Lembro que teve alguém que me perguntou, mas você não chamou o SAMU? Falei, mas pra que você já tinha parido? Sim, Isso é um ponto, né? Chama o SAMU, não chama. Tudo depende, até Acho que mesmo depende. quando a gente tá com assistência. Então, se tá tudo bem, a gente faz os primeiros... Eu levo essa medicação de ocitocina, então isso também me dá mais segurança, né? E atualmente eu levo também o próprio kit cordão pra gente poder clampear já, né? Porque a gente tem alguns estudos que falam que não é tão legal deixar tanto tempo o bebê ali, né? Sem laquear esse cordão. Então, hoje a gente faz dessa forma. Agora, eu levo por meios próprios com o carro da família quando tá tudo bem, né? Então, ia ser muito mais rápido até, porque às vezes o SAMU demora pra chegar, né? Mas, pensando num cenário de emergência, até eticamente falando, eu preciso solicitar um suporte mais avançado, que aí teria que ir via SAMU. Então, se o bebê não nasce bem, se a mãe começa a ter uma hemorragia, então não dá pra gente ir de carro, né? Então, a gente precisa solicitar daí esse suporte. E aí, pensando em uma família sem assistência, eu acho que o ideal SAMU, com certeza. é chamar o SAMU, Até né? pra identificar se tá tudo bem, né? E aí, o SAMU até consegue priorizar mais essa solicitação, né? Então, quando tem meu bebê nasceu. Então, eles vão priorizar esse atendimento, né? Se a pessoa tá sem assistência. Então, primeiro ponto, manter o bebê quente, não mexe no cordão. Não mexe no cordão, não usa, né, cadarço, Não pega tudo isso fio. é fita, tem Meu ideias. Deus do céu. Fio, cadarço. Nada disso, né? Pra Gente. até não causar uma infecção ali Sim. no bebê. Deus o livre. Não, acontece. Eu tive uma paciente uma vez, acho que foi a primeira que teve um parto domiciliar. Ela me ligou e o marido dela estava andando em círculos que eu ouvia o barulho do passo dele. Ele falava assim, ó, fala pra ela vir aqui. Fala pra ela vir aqui onde ela mora, eu busco ela. Eu, você vai cair, tá tudo bem. E ele falava assim, e ela falava assim, oi, Tati, nasceu plena, né? Como que eu corto o cordão? Eu falei, não corta. mexe. Aí eu Não pensei, é uma coisa que eu tenho que começar a falar. Porque eu nunca pensei que eu ia ter que, né, Nossa, falar sobre isso. Zero ia pensar nisso. Não, como que eu corto o cordão? Eu falei, não corta, dê essa orientação, né? Aquece o bebê e chama. Chama a ambulância. E não puxar, né? Porque às vezes o cordão é curto e realmente o bebê só consegue ficar em cima da barriga. Então esquenta, deixa o bebê baixinho ali, depois quando sair a placenta, quando cortar o cordão, vai conseguir deixar o bebê mais pertinho. Você que acompanha mais, eu acho que a Mel talvez não tenha passado por isso, do julgamento de chegar no hospital parida. Acho que no teu caso Eu acho que não, Até não. por ser um cenário particular, com Sim, disponibilidade. mas eu que trabalhei um tempo na residência no Sul, são julgadas. Meu Deus, não tem tempo. Sim. Já aconteceu. Porque a maioria delas responde, tipo, não deu tempo mesmo, né? Mas eu você acho vê que isso muito. ainda assim, ó, se olha muito com um olhar de julgamento, mesmo você falando que não teve tempo. E assim, tipo, você é um caso. Você é da área da saúde. Tipo assim, Não meu, foi você falta de sabe. informação. Não era falta de Com informação. certeza. Bom, eu planejei o parto e eu sou julgada, então. Não, e entra nisso também, né? Eu tive ano passado, ano retrasado, que foi o seu ano, foi um ano de muitos partos domiciliares não planejadas. E assim, a maioria delas era, tipo, até uma delas que é pediatra, ela falou que ela chegou no hospital e ela ouvia assim, elas, chegou mais uma irresponsável aqui. Nossa, Gente, Nossa, gente. muito triste, né? Que absurdo. Porque simplesmente aconteceu. Você ainda teve a sua assistência ali, né, com a Gabi, ela pôde estar com você, mas se ela chega 5 minutos depois, ia ser você e o Bruno. Com certeza. Teve muita gente que me perguntou assim, mas por que você não foi pra maternidade? Falei, gente, era meu primeiro parto? Pô, eu não sabia. Eu sabia que eu tava avançando, mas eu nunca imaginei que eu ia estar ganhando, né? E já tinha alguém que estava indo me assistir, já tinha alguém que estava indo me examinar. Eu nunca imaginei que, sei lá, em uma hora... Nenhuma equipe, tipo, conseguiria
prever uma coisa dessas. Tanto que a gente, né, a gente falou das fases do trabalho de parto. O parto da Mel, ele não foi marcadinho. Agora ela tá numa ativa. Ela entrou direto numa fase ativa. Né? Então, olhando os horários corrigidos, eu lembro que eu peguei, assim, ó, desde o momento que você falou assim, Gabi, tá ficando intenso. Até eu chegar na tua casa foram 45 minutos. Então, isso é muito, muito rápido. Foge da regra. Foge. Né? E mais ainda pra primeira Pra gestação. primeiro, exato. Ela mesma falou, né? Nossa, daqui 18 horas eu vou parir. Olha, era 18 minutos depois. Mas é esse feeling, assim, né? E quanto mais a gente também conhece a paciente, melhor. Pra poder reconhecer esses sinais, né? Mas é o que você falou, em 45 minutos... Nossa, não, às vezes não chega nem de um lado, não chega no hospital. Não chega. Eu Num tive dia uma de amiga trânsito. que aconteceu a mesma coisa, até te mandei mensagem. Ela me avisou, tô em trabalho de parto. Eu falei, você é de brincadeira. E era um feriado que ela não queria e eu não ia poder entrar com ela na maternidade, que minha liberação era, tipo, na Pra segunda-feira. Eu falei, tá, tô indo aí, eu fico aí com você. Eu cheguei lá pra pegar o bebê, porque não deu. Não deu. Eu lembro que ela foi pro chuveiro, e aí ela olhou pra mim e falou assim, amiga, eu tô com vontade de fazer força. E ela já tinha passado por um parto, daí eu falei, você tá de brincadeira. Eu lembro desse. E aí foi, nasceu, e era o maior medo dela, né? Então, a Mel é pediatra, essa minha amiga, ela tinha lá o tal do teste do cotonete positivo. Então, ela tinha esse receio que tinha que fazer o antibiótico X horas antes. E aí, ela só falava desse cotonete. Eu falei, botona isso daí. E aí, a preocupação é, será que minha bebê tá Vai bem nascer mesmo? bem. Sim. Será que deu tudo certo, né? Então, aconteceu, não era o plano, né? Simplesmente... E uma preocupação que ela continua, porque eu lembro, depois que minha bebê ganhou alta da maternidade, acho que no segundo dia que ela estava em casa, foi uma madrugada que ela não parava de chorar. Chorava. E eu só pensava, meu Deus, tá infectada, só pode estar infectada porque ela nasceu aqui em casa. Menina, tá séptica, certeza que ela tá séptica. Não, ela só tinha calor. Só calor, era só calor. aprendendo a viver aqui fora. Mas, tipo, a preocupação não passava, entendeu? Mesmo depois de eu ter saído do hospital, eu pensava, alguma coisa pode acontecer, porque não nasceu no ambiente planejado, né? No ambiente controlado. É, isso que você trouxe, Mel, você pensou, né? Mas muitas mulheres enfrentam justamente esse preconceito, né? Tipo, o bebê que nasceu em casa... Mesmo sendo um parto domiciliar planejado, tudo é culpa do parto, né? E às vezes o bebê nasceu super bem, teve uma assistência muito melhor do que teria num hospital lotado, com um médico ou uma equipe para, né, 20 pacientes. Então, a gente tem muito esse peso em cima do parto domiciliar. Não, tem muito. E essa minha amiga também ia parir na suíte com luzinhas. E aí eu lembro que ela falava assim, ó, eu não quero gastar água aqui de casa, eu quero gastar água do hospital. Pariu em casa. Corta pra ela 15 minutos depois parindo em casa. E é isso, bebês nascem, né? Os bebês nascem bem, né? Normalmente, bebês de partos mais rápidos, assim, a gente sabe que eles têm menos chance de fazer uma hipóxia. Então, a tendência é nascer bem também. Isso traz uma tranquilidade ali pra ela. Eu lembro que eu falei pra ela, cara, ela não deu nem tempo dela sofrer. Ela veio tranquila, veio rápido, não ficou muito tempo no trabalho de parto, não teve nenhuma instrumentação ali. Então, normalmente é o que você falou, funciona, né? E, vamos lá, dona Flávia. Chegou o seu momento. Porque tem a Mel que simplesmente pariu. Simplesmente Aconteceu. E agora a dona Flávia que resolveu parir Que planejei parir em casa. Então, o Joaquim é meu segundo filho. A Gabi já tinha sido minha assistente ali, minha parceira enfermeira, que virou amiga, inclusive, no parto do Emanuel, que foi meu primeiro filho. E no parto do Emanuel foi uma gravidez muito diferente, foi uma gravidez de risco, porque eu tive diabetes gestacional desde o primeiro exame ali. E aí foi uma gravidez que a gente acompanhou todo o tempo, e a Gabi lembra, assim, meu desespero, porque eu pensava que ele tinha que nascer antes das 40 semanas, porque, pelo amor de Deus, eu não quero internar pra induzir. E tudo que vocês imaginarem a gente fez pra ele nascer antes, descolamento de membrana, acupuntura, exercício, tipo, tudo que vocês imaginarem, a gente tentou. E o Emanuel simplesmente não veio. E aí a gente colocou o balão, né, no dia 23, a data prevista dele era dia 24 de outubro, e aí a gente fez o balão. Dia 23, tive bastante contração e tal, e mesmo assim não engrenou. Eu expulsei o balão de madrugada, daí eu internei, assim, eu lembro, assim, era um domingo de manhã,
E eu internei, tipo, desesperada, assim. Tipo, eu chorava muito. Daí minha mãe foi me encontrar no hospital e eu chorava muito, assim. Tipo, cara, não queria internar porque... Enfim, aquele medo de, tipo, ir pra uma cesárea desnecessária. E eu confiava muito na Gabi, mas não conhecia a Gabi, né? Tipo, nunca tinha passado por aquilo, então eu não sabia o que me esperava. E eu tenho muito medo de qualquer procedimento. Então, assim, tipo... Pensar em passar por uma cesárea desnecessária ainda era um negócio que me desesperava muito. E aí, enfim, acabou que eu internei pra indução. Foram muitas horas de indução ali, mas eu já internei com 5 para 6 de dilatação. E ele nasceu, no final das contas, eu entrei mesmo em trabalho de parto, era umas 6h15, eu acho, da tarde. E ele nasceu 11h08 da noite. Foi um trabalho de parto relativamente rápido. E ele nasceu super bem e tal, beleza. Só que assim, da hora que eu internei até a hora que ele nasceu, gente, eu não lembro muito dos fatos, das coisas, entendeu? Eu não gravei muito aquele entra e sai de enfermeira, essas coisas assim. E eu tinha a equipe, né? Eu tinha a obstetra, tava com a gente, a Flávia Boniviale e a Gabi. E aí, quando eu engravidei do Joaquim, a gente ficou naquela, tá, e vamos pra onde, né? Porque daí, além de tudo, tem isso, tipo, que maternidade que você vai? A gente não queria gastar com a disponibilidade da médica, daí eu falei, já passei por um parto, né, cara? Já sei mais ou menos como é que é. Espera, né? Já sei como que é. E aí, a gente começou a analisar a questão de ambientes em si, hospitalares, e aí, o Fátima, meu plano atendia o Fátima, a Curitiba, que é igual desde quando eu nasci, há 30 anos. Aí... o Brígida, e que foi onde o Emanuel nasceu, que a gente teve várias experiências não muito positivas naquele período do parto do Emanuel, e passou por muitas mudanças de 2021 para 2024, que foi quando o Joaquim nasceu. E aí tinha o Fátima, que a gente não conseguia conhecer também, e a Gabi falou... o Fátima e o Graças, né? Que a Gabi falou, putz, não indico muito nenhum deles. E aí eu falei, não, beleza, a Gabi tá comigo, é isso. Mas assim, a gente foi decidido parto domiciliar com 32 para 33 semanas. Então não foi assim uma decisão, tipo, ai, nossa, acordei, gente, não, sério, vai ser parto domiciliar. E eu lembro que eu mandei no grupo de mães, eu conversei com várias mães que tiveram parto domiciliar. Planejado o primeiro filho. Eu ficava tipo, gente, elas são malucas. Eu teve uma no segundo. Tipo, no segundo, assim, e eu falo pra todo mundo, gente, eu super recomendo parto domiciliar, mas assim, o primeiro tem no hospital pra você entender como é que o seu corpo funciona ali, entendeu? Mas o segundo dá pra ser em casa. Mas, então, teve essa questão toda por trás, a gente não querer pagar a disponibilidade médica pelo custo mesmo disso. E aí, o receio de ir pra um plantão e ser submetido a uma cesárea desnecessária. Então, foram esses os maiores motivadores. E aí, quando a gente começou a pesquisar sobre, até você falando de, tipo, ela tá com alguma infecção, alguma coisa. Eu lembro que uma das coisas que a gente estudou muito na época foi a questão justamente de infecção. Que os estudos mostram que são muito menores as infecções de um parto domiciliar do que de um parto hospitalar. Porque a criança nasceu com os vírus que ela vai ter acesso full time, que é dentro da minha casa. Na questão de microbiota também. Agora tem muito estudo que demonstra que a microbiota em casa é muito melhor para o bebê que a microbiota hospitalar. Exato, porque não tem essa coisa cruzada, né? Não tá vindo coisas de fora. Não tem bactérias hospitalares. Não tem... E aí mesmo no parto do Emanuel, a gente teve muito isso de enfermeiras entrarem e falarem e tal. E eu não lembro, mas meu marido comentava muito sobre isso. E aí, enfim, então ficou isso na minha mente, né? Tipo, que não era tão legal por isso. E ele não tava muito disposto a um parto domiciliar, um parto hospitalar por isso, mas ele tinha muito medo de eu passar mal, de o bebê não nascer bem, enfim, tinham N questões. Então a gente foi numa roda de conversa de parto domiciliar, e aí várias mulheres compartilhando, as enfermeiras mostrando todos os aparatos, tudo que leva pra casa e tal. Então aquilo deixou a gente super seguro. Tem uma série de questões também. Um parto domiciliar não é planejado, né? Não é assim, quero ter um parto domiciliar e não posso. É pra todo mundo, não é pra todo mundo. Sim. Então, e eu tinha o histórico da diabetes gestacional anterior, então a gente tinha muito receio de que em algum momento eu desenvolvesse essa diabetes. Eu lembro que a gente até fez um controle de destro, uma época que eu tava com uns enjoos super estranhos, que a gente não conseguia entender por quê. E ali eu já tava, acho que com umas 35 semanas. E eu, tipo assim, eu não posso agora. Agora não. E, enfim, então foram esses os motivadores. E aí eu acho que o principal ainda é porque o Emanuel tava com 2 para 3 anos. E eu pensava assim, cara, ele tá acostumado a ficar comigo. E aí da metade da gestação pra frente, ele não ficava com os meus pais mais de jeito nenhum. Tipo, ele tinha que estar comigo, ele chorava pra ir pra casa dos meus pais, ele chorava pra ir pra casa de qualquer pessoa. Ele tava muito com a sensação de, tipo, de estar nos perdendo, vamos dizer assim. E aí eu pensava assim, cara, se eu vou pro hospital, eu vou ficar 2 noites no hospital.
Aí ele já, tipo, perdeu o pai, perdeu a mãe, e ainda vai chegar uma outra criança. Tipo, coitado desse menino. Então, na minha cabeça, o parto domiciliar fazia muito mais sentido por todo esse histórico, assim, né? Então, dando um pouco do por trás ali, do background, do porquê que a gente escolheu, foi mais ou menos isso. E a Gabi, já que tinha tornado amiga e tudo, ela sempre falou, tipo, Flávia, teus exames, tá tudo dentro, pode seguir dessa forma. E aí, como foi, né? O parto... Deixa eu fazer um corte aqui, vou pensar um pouquinho. Flávia, quem pode? Quem que pode Quem ter parto pode domiciliar? Ela falou que você podia. Sim, pode. Então assim, é como a gente falou, não é para todo mundo, né? Então é uma gestação de risco habitual, mas que comece e termine de risco habitual. Porque às vezes a gente tá tudo certo, lá não tem um diabetes gestacional, não tem nada, com 34, 35 semanas abre uma pré-eclâmpsia, ou então se descobre um diabetes gestacional oculto, e aí a gente tem uma mudança de plano, né? Então o parto domiciliar planejado, ele é para uma gestação de risco habitual, e sem nenhuma complicação, para que a gente tenha ali mais segurança. Né? Não, perfeito. E aí, como foi? Deu tudo. Você tava no risco habitual? Tava no risco habitual, tava tudo certo. E daí tem um detalhe muito relevante da história. Gosto de Joaquim detalhes. ficou sentado até as 35, 36 semanas. Sentado. E aí, é viável um parto domiciliar Não. pélvico? Não. Também Não tem era. que estar cefado. E aí... Às vezes nem hospitalar é viagem. Exato. sim. E aí, Do hospital. gente, eu entrei assim numa pira que eu tinha tanta certeza que ele ia nascer de parto normal, que eu falei assim, não, ele vai nascer. Mesmo que se for Não tem opção. pélvico, vai ser pélvico. E eu falava, tipo assim, vai ser, eu vou pro parto. E daí o que eu pensava é, o pélvico é mais rápido do que o cefálico. Ela é muito parideira, né? Eu vou, entendeu? Banco isso. Eu vou. Iríamos para o hospital. Não, iríamos para o hospital, claro. Mas enfim, acupuntura, esse menino virou, graças a Deus, 37 semanas, beleza. Então, assim, 37 semanas, as meninas foram lá pra casa, deixaram todos os aparatos, todos os equipamentos, tudo pra ele, pra estar viável do parto domiciliar acontecer. Então, tinha tudo que você... Já fica em casa? Já fica em Os casa. materiais, sim. Fica ali até 40 semanas? Até 41 nascer. semanas. O ideal é deixar os materiais, né? Então, a gente faz dessa forma de deixar os materiais antes ali, ou até com 37 semanas, para que no dia, se for um parto rápido, a gente chega, já tá tudo lá, né? Então, isso também aumenta a segurança. Não, perfeito. Até Tem berço porque... aquecido? Tem berço aquecido? Não, a gente perguntar o que leva... que tem. A gente tem um kit, né? Que a gente pede pra família ter. Envolve aquecedor a óleo, que daí a gente consegue colocar os coeiros, né? A parte hospitalar de oxigênio, mala de parto, com todos os instrumentos que a gente usa no hospital, é o que a gente leva, né? Inclusive o oxigênio. E a família também providencia algumas coisas de higiene, né? Então, aqueles tapetinhos, coisas pro bebê, coeiro, toquinha. Então, a gente pede tudo pra deixar organizado antes. E tudo isso eu tinha que ter em casa com 37 semanas. Tanto que no dia que... Eu não lembro se você foi nesse dia, acho que só foi a Raquel aquele dia. Mas eu lembro que ela chegou pra deixar os equipamentos e ela foi conferir se eu já tava com tudo, sabe? Tipo, Isso, acho que a gente fez juntos. eu acho que estavam juntas, né? Justamente pra ver se tava tudo certo realmente, assim, não, tipo, tinha coeiro o suficiente, tinha as toquinhas, tava lá com os tapetinhos higiênicos pra tudo isso. Inclusive, fica aí a minha dica, pessoal, pras mulheres que estão grávidas, porque eu também tinha essa noia que a bolsa ia estourar, arrebentar meu colchão. Tapetinho higiênico, pessoal, entendeu? Tá ali, viu, ó, pro próximo, você já sabe, Mel. Fica Eu descobri depois, Mel, desculpa. Só descobri depois. E aí, assim, a data prevista do parto do Joaquim era pra um dia depois do meu aniversário. E eu passei a gravidez inteira falando que esse menino não ia nascer do dia do meu aniversário. Até porque minha gestação anterior, vocês lembram que eu tive que fazer uma ordem de despejo com 40 semanas? Então, assim, gente, ele não vai nascer antes das 40 semanas. Era óbvio. Eu tinha várias coisas planejadas, entendeu? Para acontecer, pra fazer. Porque, assim, gente, ele vai chegar lá com 41, sabe? Eu Tava tinha já mentalizando. plena certeza absoluta disso. Tanto que eu marquei a festa do meu aniversário, entendeu? Tava tudo certo, ele não ia nascer. Beleza. E aí, assim, eu tive alguns dias, assim, de ter pródromos e achar que, putz, tá vindo uma dor estranha e tal. E aí eu já tinha passado por um parto, então, putz, é uma dor estranha. Meus pais irem de madrugada buscar o Emanuel, aquela coisa, porque, né, pode ser que venha. Beleza. E aí, era de sexta pra sábado. A minha família tem uma tradição de ligar meia-noite, então me ligaram meia-noite e tal, parabéns, não sei o que. Eu falei, até amanhã, pessoal. E daí, assim, como eu sabia que... E daí, assim, detalhe, né? Ninguém sabia que eu tava planejando parto domiciliar. Minha família inteira não sabia. Polêmica, Ninguém sabia. mas é legal.
É mil vezes melhor, pessoal. Eu ia fazer essa pergunta. 1000 vezes melhor. Ninguém sabia, eu tinha poucas amigas que sabiam, então tinha a Clara, que foi a fotógrafa que tava junto. Tinha a Elô, também sabia. Mas era assim, pouquíssimas pessoas que eu sabia que não iriam me julgar, ou me questionar, ou enfim. Ou querer te fazer desistir. Exatamente. Queriam me apoiar realmente nesse momento. Então, pra mim, isso era muito importante também. Então, a minha família não fazia ideia. Então, eu marquei a festa na casa da minha mãe. Porque daí, tipo, a gente ia pra lá e tal. Então, se eu sentisse alguma coisa, eu corria pra casa. Corria pro hospital. E beleza. Aí, quando foi umas 2h pouco da manhã, acordei com dor, assim, uma dor estranha e tal. Falei, nossa, que estranho. Fui pra sala, né? Fiquei lá na minha bolinha de pilates e tal. Aí eu, nossa, mas tá estranho. Umas contrações, mas assim, não tinha um ritmo. Um negócio assim que você fala, nossa, tá doendo muito. Aí, 3h30 da manhã, eu falei, cara, tá doendo pra cacete isso aqui. Daí acordei meu marido e falei, ó, tem criança querendo nascer. Eu lembro que eu chorei, né? Porque eu falei assim, o menino teve 9 meses pra planejar o dia que ia nascer, veio no dia do meu aniversário, cara. Beleza. Aí, ok, né? Fui pro banheiro. Superei. Já uma página virada, aceitei. Fui pro banheiro. Entrei no chuveiro e daí a gente começou a contar a contração. Só que daí assim, gente, eu já comecei a achar graça. E eu, quando fico nervosa, começo a rir. Total, eu também sou assim. Então, assim, tipo... Aí o Ronan, tipo, sentada no vaso, assim. Aí ele... Daí eu falei, tá contração. Daí eu começava a rir, tipo, cara, ele tá nascendo no dia do meu aniversário, velho. Faz sentido. Daí eu, passou. Daí, tipo, esqueci, assim. E ele mandando no grupo, tipo, ó, pessoal... Daí tinha um grupo, que daí tinha a Raquel e a Gabi, que eram as enfermeiras que eu tinha solicitado pra que estivessem presentes no par. Então, eram 2 enfermeiras. Uma assistência ainda melhor do que o hospital, muitas vezes, porque era uma para um, né? E aí, daí, beleza. Foi, aí a Gabi assim... pode ser só uns pródromos, toma um Buscopan. Vocês acham que eu tinha Buscopan em casa? É óbvio que não. Beleza, pedi o Buscopan chegou, era tipo, sei lá, 6 da manhã. Aí, tomei o Buscopan, mas assim, cara, tentava dormir, não conseguia. Daí deitava, tipo, putz, não tinha posição confortável. E daí a Gabi, descansa. Descansa como? Você tá daquele tamanho. É a tipo... mesma pergunta que eu me fiz quando ela falava, tenta descansar. Eu falei, mas como? Como, amiga? Não consigo deitar. Se eu sento, dói a lombar. Se eu deito, dói a lombar. Se eu caminho, dói o ciático. Como é que eu descanso? Não, e outra coisa que eu tinha muito medo, voltando em uma das coisas do parto domiciliar, era... Como que você entra num carro com a dor da contração? Rapaz, não. Impossível. Beleza. E aí, consegui dormir um pouco e tal. E aí, de manhã, tipo, umas 7h pouco, levantei, mandei mensagem pros meus pais. Falei, olha, eu tô com umas contrações e tal. Venham buscar o Emanuel pra mim, porque não tá normal isso aqui. E o Buscopan não fez efeito, né, pessoal? Não sei por quê. Aí, beleza, comi e tal. E a Gabi, tipo, pleníssima, gente. A Gabi mora muito perto da minha casa. A Gabi falou assim, acho que você tinha tido um parto na noite anterior, não sei. Aí a Gabi, eu tô tomando um banho e tal, vou treinar, daqui a pouco eu passo aí. Vou te examinar. E aí, assim, eu entrei num surto. Eu fiquei, tipo... Daí meus pais foram, buscaram o Emanuel, me abraçaram e tal, oraram comigo, não sei o que, e saíram. E aí eu, tipo, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. E aí, beleza, né? Gabi chegou lá. Daí, assim, acho que era umas 10h pouco, o Ronan mandou mensagem, tipo, Gabi, venha, porque a Flá tá desesperada. E aí eu comecei, assim, internamente, eu não externalizei isso, mas eu fiquei, tipo, cara, que ideia idiota, velho. Porra! De quem foi a ideia? E por que esse maldito aceitou essa minha ideia esdrúxula? Cara, em casa. E daí eu comecei a pensar nos meus vizinhos, entendeu? Porque eu moro num prédio muito antigo. Isso é uma pergunta que eu tinha. Tipo, você avisa os vizinhos, talvez? Não. Eu vou gritar porque eu vou ganhar em casa. Não, tá? E daí não eu tinha medo de que ele nascesse de madrugada. Tipo, eu falei, se cara, for de madrugada. Tem uma síncope. E os meus vizinhos são, tipo assim, a média de idade do meu prédio, tipo, 85 anos. E assim... Detalhe importante. Ia chamar a polícia. Certeza. Enfim, e aí... Cara, eu falei, nossa, velho, que idiota, por que eu fiz isso? E eu pensava muito nisso, assim, tipo, era um pensamento que vinha, assim, sabe? Aí era umas 11h pouco, a Gabi chegou lá em casa e tal, daí a hora que eu vi a Gabi, desabei a chorar, tipo, desesperada, assim, tipo, meu Deus. Beleza, a Gabi chegou e tal, daí ela falou, amiga, você quer? Eu vou te examinar. Eu falei assim, Gabi, eu quero que você me examine. E a Gabi, tipo, você sabe que pode não significar nada, né? Pode ser que você esteja com 2 de dilatação. E eu, tipo assim, eu sei, mas eu quero e tal, beleza. E eu lembro, gente, a Gabi super apaisana, porque ela real não achou que eu estava em trabalho de parto. Ninguém acreditou no meu trabalho de parto. Eu acho essa parte muito importante, que eu também tava, tipo assim, tem alguma coisa errada.
Mas eu não tô parindo ainda, porque esse menino só vai vir com 41 semanas, entendeu? Porque ele não vai vir no dia do meu aniversário. Lembrem que era meu aniversário, que tipo, é muito importante. E aí, eu deitei, tipo, porque não tava tão difícil assim, então tava dando pra deitar. Aí, entre umas contrações ali e tal, a Gabi examinou. E, cara, eu lembro, por isso que eu falei do olho arregalado da Gabi, porque eu lembro claramente a Gabi assim... Ela, amiga, só um pouquinho. Eu só quero ter certeza, que eu só quero confirmar. Daí ela... Então, eu não vou embora. E o olho dela arregalado, assim, ó. Eu não vou embora. Eu não vou treinar mais. De 7 pra 8. Dela... Você tá parindo. E eu, tipo, meu Deus. Você eu vai já dei ganhar. a chorar de novo. Daí agora era tipo de alegria. Tipo, não tem nada de errado, tá tudo bem. Porém, que ideia idiota, eu vou parir em casa. Tipo, tem essas Mas, tipo, você oscilações. nunca pensou, vou pro hospital. Desisto, vou pro hospital. Não, ainda não tava nessa hora. Ainda não tinha entrado na Acho que é partolândia. legal falar isso, né? As contrações da Flá ainda não estavam de fase ativa, né? Até por isso que a gente deu essa segurada, assim, pra ver se iria engrenar, não ia... Mas também ela não tava segura pra, tipo, deixa rolar. Então, por isso que é importante, tanto domiciliar ou hospitalar, a gente avaliar. Se ela falasse assim pra mim, Gabi, né? Eu tivesse com 4, 5, vai pra casa, eu vou ficar de boa. A gente voltaria depois, né? Mas ela tinha um histórico de parto anterior e o que faltava ali era uma boa dilatação, mas ainda faltava contração, né? E é engraçado porque, assim, tanto no parto do Emanuel quanto do Joaquim, o meu colo tava muito pra trás. E eu lembro da Gabi falar isso, assim, ó, você tá com 7 pra 8, mas o teu colo tá muito posterior ainda. Então vai um tempo, agora é questão de almoçar, ter energia e tal, descansar, porque daqui a pouco vai engrenar, eu não vou sair daqui. Então, tipo, a Gabi me deu essa segurança, aí avisei a Clara, a fotógrafa, avisei a doula, né, a Andressa. Aí logo a Raquel também chegou, enfim. Eu sei que daí a gente pediu o sub, porque tem a história do sub. É muito legal essa história. Vamos contar essa história? Essa história. No parto do Emanuel, que eu tava internada e tal. E aí, tipo, cara, não ia. E assim, ocitocina na veia. Nossa. Saiu acesso. Foi, tipo, muito ruim por isso, assim, pra mim. Tipo, a experiência não foi... não vou dizer que foi, tipo, péssimo, não é culpa do hospital, mas assim, foi muito ruim porque saíram muitas vezes o acesso, daí tinha que começar a ocitocina baixa e tipo, aumentando a dose aos poucos e tal, e não engrenava nunca. E meu parto só engrenou depois que rompeu a bolsa. E a hora que rompeu a bolsa, que eu efetivamente entrei em trabalho de parto, eu estava com fome, porque isso já era 6 horas da tarde. E daí, assim, ali no Brígida, do lado do Brígida, tem o Subway. E aí, aí a Gabi falou assim, olha, eu acho que era importante você comer alguma coisa pra você ter energia e tal. E daí, o meu marido foi e pegou o Subway pra gente. E aí, eu comi o Subway e eu lembro assim, tipo, cara, a sensação... E toda vez que eu como Subway, eu lembro desse dia, tipo... Eu também, eu amo Subway, lembrando do parto. E aí, a Gabi falou, vamos almoçar e tal, que vai ser importante, né, pra ter energia. Daí ela, peça... O que você quer pedir? O Subway! Tipo, daí... Nossa, gente, comi o Subway feliz da vida, assim. Tipo, a minha comida de parto é um Subway. Próximo, a gente já deixa reservado. Deixa ali marcado. E aí, enfim... então, eu almocei. E aí, eu não vou lembrar direito, assim, a ordem das coisas. Eu sei que... eu lembro que a Clara chegou. Depois, eu acho que eu tava terminando de almoçar quando ela chegou. E aí, a Clara é uma amiga minha, e a gente ficou muito amiga, ela é fotógrafa também. E a gente tinha decidido desde o início da gestação do Joaquim que ela seria madrinha. Só que a gente queria fazer uma coisa pra convidar ela como madrinha. Ela não sabia ainda. Ela não sabia ainda. E aí ela chegou, me deu parabéns, abraço e tal, não sei o quê. Daí eu comecei a chorar. E eu lembro que eu falei várias coisas pra ela, tipo, e tal, que ela é muito presente na nossa vida, que ela é muito importante. E aí uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei assim, é por isso que a gente quer que você seja madrinha do Joaquim. Então ela soube no dia, assim, tipo, ela tava lá pra registrar o nascimento do afilhado dela. Ai, que fofo. Foi muito legal, assim. E aí... então, e daí depois disso eu já não lembro mais da ordem das coisas. Aí foi quando eu entrei na parte É a última informação, mas ainda bem que você conseguiu. Eu consegui, entendeu? Essa parte foi relevante. E aí, enfim, na minha casa tem banheira, então fui pra banheira, fiquei um tempo na banheira, musiquinha. Daí, assim, muito legal do parto planejado, porque daí as meninas tinham cuidado com muitas coisas, assim, tipo, isso era junho, então frio. Fecharam as janelas pra ficar mais escuro, então, tipo, pra eu não ficar naquela noia de, tipo, faz 77 horas que eu tô aqui. Tipo, cara, eu não sei, entendeu? Porque tá escuro mesmo. A música, eram as músicas que eu escolhi. Daí tinha difusor e tinha massagem, óleo, enfim. Nossa, mas legal. é muito legal, é muito legal. Eu não consegui aproveitar isso. Não deu tempo. Eu não consegui nem pôr uma música na playlist. E aí...
Enfim, eu lembro que eu fiquei um bom tempo na banheira e saí, tá? E eu fui deitar. Daí teve algum momento que eu fui pro chuveiro. E aí eu saí do chuveiro. E daí, assim, quando eu tava na banheira, foi o momento que, tipo, me desesperou, assim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir, eu tava com muita dor. E aí eu lembro que eu, tipo, me agarrei, assim, em alguma contração, me agarrei na banheira. Inclusive, dei uma deslocada no negócio lá, que eu tenho medo de ir a banheira, porque eu sempre acho que vai estourar o negócio lá. Porque eu lembro que eu, tipo, meio que forcei, assim, eu lembro que o negócio mexeu. Eu falei, meu Deus do céu, cara, por que eu não vou pro hospital? E daí eu comecei a pensar, tipo, cara, eu armei esse circo todo, paguei pra agora ir pro hospital. Tipo, olha que ideia idiota, cara. Que imbecil. E aí eu olhei pro meu marido e comecei a chorar, pedir desculpa, porque eu tinha certeza que eu não ia aguentar. Transição. Olha lá essa fase. Lembrem dessa fase. E eu, tipo, eu não vou conseguir, desculpa. E, tipo, meu marido é muito assim, nossa, gente, é uma emoção, assim. E ele, tipo, tá tudo bem, você vai conseguir. Tipo, é normal, você faz isso sempre. Tipo, como se, nossa, foi super de boa. Aí, beleza. Aí a Gabi... Daí, em algum momento, pediram pra eu deitar pra me avaliaram de novo e tal. E, cara, era uma dor muito grande. E daí a Gabi falou assim, ele ainda tá um pouco posterior e tal. Daí eu acho que eu tava com 9 ali, tipo, bem a fase da transição. E aí a Gabi... Aí eu lembrei da bolsa. Porque quando rompeu a bolsa do Emanuel lá atrás, o garoto nasceu. Ah, não tinha rompido bolsa? Não tinha rompido bolsa. Não, do Joaquim ainda não. E aí eu falei assim... Daí ela falou, olha... Ele tá aqui, tá bem perto, mas tem uma bolsa ainda. Ele tá, tipo, fazendo força pra vir, porque a bolsa tá aqui, né? Falei, e se romper a bolsa? Pode romper a bolsa? Da Gabi, só um pouquinho e tal. Porque daí eu entendo que tem que avaliar, né? Tem uma série de riscos. Ela podia romper a bolsa e, sei lá, ter mecônio. Romper a bolsa. E uma coisa que eu tinha muito medo é, tipo, vir o cordão. Só o cordão. Então, enfim, tinha muitas questões pra avaliar. E eu lembro que ela saiu do quarto, foi com a Raquel, elas conversaram, enfim, avaliaram ali a situação. E não, tipo, beleza, vamos romper a bolsa. Ela rompeu a bolsa 3,55. E aí eu de meio de 4 apoios ali, no chão do meu quarto. E aí a Clara saiu pra trocar a bateria da máquina. Porque tava acabando a bateria. E eu, tipo, tava com muita vontade de fazer força já. Claro. E aí, tem uma foto dessa, porque a Gabi assim atrás, ó. Tipo, meu Deus. Vai nessa. Dela, Clara! Tipo, ela com o espelhinho assim, Clara! Ele nasceu em um puxo só. Foi, tipo, ele perdeu nota no Apgar, porque ele foi expulso. Eu sempre falo, tipo, filho, desculpa, eu, tipo, te expulsei daqui. E é importante falar que antes disso, quando eu entrei nessa fase da transição, a Clara fez um vídeo que eu tô andando no quarto dele e pedindo desculpa pra ele por todas as vezes em que eu falei durante a gestação que eu queria que ele tivesse um dia dele. Porque no final das contas, ele me deu o maior presente que eu posso ganhar em toda a minha vida. Que foi nascer justamente no dia do meu aniversário. E, então, assim, tipo, foi muito legal. Hoje eu sou muito grata por ele ter escolhido esse dia. A gente vai pra sempre comemorar juntos. Sim. E, então, assim, aí, cara, ele nasceu muito rápido. Tipo, ela rompeu a bolsa 3,55. Ele não estava tão... Tipo, ele tava encaixado, mas ainda tava meio alto e tal. Ele nasceu 4,15. Muito rápido. Foi, tipo, muito rápido. E aí tem um vídeo também, eu tô com ele no colo, tipo... Aí, assim, cordão pequeno, então eu tô dando de bem. Aí eu... Filho, ai, você nasceu. Eu falei... Nossa, gente, mó de boa. Super tranquilo, nem doeu. Tem um vídeo que eu falo, nem doeu. Nem doeu. Nem doeu. Eu tava, tipo... Gente, meia hora antes eu tava, tipo... não vou conseguir. De quem foi a ideia desse idiota? Por que ninguém me parou? E aí, enfim, fui pra cama. Então a cama já tava toda forrada com os protetores, com toalha, já, tipo... E aí, cara, foi muito bom. Comi o tempo inteiro, tomei água, comi açaí. Enfim, gente, eu tava na minha casa. Nossa, na paz de Cristo. Aí fui pra cama, beleza, placenta e tal. Daí, dali a pouco, liguei pra minha família de vídeo. Tipo, oi, família. Olha aqui. Daí tem um vídeo disso também. Tipo, oi, gente. O vídeo do vídeo. Ai, tô aqui. Daí, assim, minha família inteira ali, tipo, vendo o Joca. Então, gente... Ele nasceu em casa, a gente tá em casa. E aí eu não sabia disso, mas, enfim, fiquei sabendo depois. O meu irmão tinha recém-chego na casa da minha mãe, porque era, tipo, eles chegaram perto da hora da festa, que a festa era às 4, né? Tinha festa? Tinha festa, sim, porque daí eles foram tudo pra lá, porque tinha bolo, tinha salgadinho, entendeu? A gente comeu, inclusive, bolo e salgadinho. E aí, eles, tipo... Daí meu irmão mais velho, assim, super protetor. E aí, quê? Tá em
casa? Meu Deus! Ele disse que ele ficou com as pernas bambas, assim, sentou, tipo, meu Deus, a Flávia é louca. Meus irmãos têm certeza que eu sou louca, que eu tenho algum problema, enfim, já aceitei, entendeu? Seguem me julgando por isso, mas fazer o quê? Tá aí, o menino tá super bem, forte, saudável, aquela... Então, mas basicamente foi isso, assim. E aí, cara, eu tomava banho no meu banheiro, dormi na minha cama. Nossa, tipo, a minha recuperação, assim, meu puerpério foi extremamente mais leve. Tipo, extremamente mais leve. Eu lembro que eu até conversei com a Gabi ainda falou, nossa, eu percebo que é muito diferente. Tipo, um parto domiciliar, a recuperação da mulher também, do que um parto, tipo, hospitalar, né? E aí, no mesmo dia, tipo, a minha família foi lá pra casa, 9 e pouco da noite, estavam lá comendo salgadinho, cantando parabéns pra mim, entendeu? Tipo, eu tive a minha festa, digamos assim, de uma outra forma. Compartilhada já. Compartilhada. Pra sempre. Exatamente. Que amor. Foi isso. Foi isso. Ai, muito lindo. Mas aí você não foi pro hospital? Não, porque daí foi planejado. Ah, e daí tá, daí tem isso. Assim, tipo, Aí elas tem que ir pesam. Não. Então elas pesam, medem tudo. Depois a enfermeira foi em casa. Ah, e daí tudo isso é feito antes, inclusive, né? É importante falar que eu fiz a liberação até do teste do pezinho ampliado, então foi feita a coleta. Eu levei depois na Unimed. A pediatra foi em casa, então a equipe também tem a pediatra, então ela foi em casa, fez a primeira avaliação. Então todos os testes foram feitos com ele. O único teste que eu tive que fazer depois foi o teste do ouvido, que não é feito... Que é a fonoaudióloga, que é né? a fono. Que daí não foi feito em casa, mas todo o resto foi feito em casa. Então, assim, foi muito tranquilo. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Então, super recomendo. Super recomendo. No meio, você só achou uma péssima ideia. Mas no final... Mas, gente, isso você vai ter no hospital, em casa. É sempre No uma meio- péssima ideia. No meio do parto, você No fica tipo, meio, por né? que eu fui querer ter um filho? Porque é muito difícil de pôr ele pra fora, entendeu? E depois que ele nasce, você olha e fala assim, nossa, que gostoso. Vou fazer de novo. Foi uma coisa meio louca, assim, não faz muito sentido. Mas em algum momento durante o processo ali, Flá, você sentiu, claro, essa angústia, igual você falou, mas alguma insegurança? Zero. De tipo, Em relação à vai dar ruim. equipe, assim, não. Não, Tipo, tipo, medo de dar igual a Mel ficou, nasceu respirando, não vou precisar. Cara, eu acho que eu tive um... Eu lembro, assim, a hora que ele nasceu, e eu tenho muito claro isso pra mim, assim, que eu expulsei ele. Porque, cara, eu fiz a força... Gente, eu lembro, assim, ó. Eu fiz a força esperando aquela dor absurda, que a gente estuda muito, que vai dar aquela queimação. Desgarros, Tipo... Porque eu tava esperando aquela dor. E eu não tive essa dor. E aí, então, quando ele nasceu, ele demorou pra chorar, justamente porque o pobre foi assustado. Eu nem sabia. E aí, eu lembro que, assim, tipo, a Gabi também se assustou assim, né, modo de falar, ela tava muito consciente do que tava acontecendo, mas é que foi tudo muito rápido, realmente. Então, aí foi pegar, tipo, pra aquecer, mexer, Eu enfim, acho pra que- eu fazer não ele chorar. lembro, Acho que a gente chegou a fazer aquela ventilação ou não chegou? Não, nem né? precisou Foi de só ventilação. secar, Aham. estimular, né? Estimulou e ele já chorou, mas eu lembro que, assim, a equipe ficou muito atenta pra realmente ver se tava tudo certo. Então, esse foi um período que eu fiquei um pouco mais assustada. Tipo, meu Deus, acho que a gente vai ter que ir pro hospital. Mas, assim, sei lá, foi coisa de 5 minutos, talvez nem isso. Sim. E meio que foi isso, assim. E daí, tirando a fase de transição. Mas, nossa, foi muito tranquilo. Foi tranquilo. Então, foi só aquele desesperozinho. Foi só um ali. desespero ali que fiquei... O que eu tô fazendo? Gabi, pensando, claro, o da Flá deu super certo, mas a gente sabe que às vezes no meio do caminho, quando é indicativo de ir para o hospital no meio de um parto domiciliar planejado, com equipe, tudo certinho. Tá. Aqui eu vou falar muito o que eu aplico nos meus atendimentos, o que eu acredito. A gente sabe que, inclusive, hoje, né, o parto domiciliar, ele é muito julgado, muitas vezes, porque as pessoas cruzam essa linha de segurança, né? Então, aqui, digamos que no hospital, a gente tem uma linha de segurança aqui, no domiciliar, ela é aqui, né? A gente não tem todos os recursos que tem no hospital, embora a gente tenha uma ótima assistência, mas a gente não pode prolongar muito algumas questões, né? Por exemplo, bolsa rompeu, né? Normalmente, as pacientes que optam pelo parto domiciliar planejado, elas não coletam, né, o SUAB lá para fazer o protocolo do GBS, tá? Isso existe um consenso, né, até mesmo com os pediatras que também, né, atendem ali com a gente, porque pensando que um bebê que vai nascer de parto domiciliar, ele não vai ser prematuro, né, e a gente não vai extrapolar essas horas de bolsa rota, que só iria fazer antibiótico no hospital acima de entre 12 e 18 horas. Então, em domicílio, não vai passar de 12 horas com a bolsa rompida. Então, a gente não entra nesse risco de não saber esse GBS.
né? Digamos assim. Então, a gente não tem essa grande preocupação com o antibiótico, até porque a gente não faz esse antibiótico em casa, né? Então, bolsa rompeu, se ela não entrar em trabalho de parto em até 12 horas, o meu protocolo dentro do que eu atendo hoje é fazer a transferência, né? Outra coisa, a gente pensa também em progressão de trabalho de parto. Tem tempo que a gente sabe que dá para esperar e tem tempo que a gente não vai prolongar para deixar para transferir numa intercorrência. Hoje eu penso muito isso também, né? Então, tem que ser um parto redondo, um parto que tá fluindo bem. Tem uma preferência, sim, de atender pacientes que já tiveram outro parto normal, né? Não condeno isso, primeiro parto domiciliar é algo errado. Não, mas eu, por exemplo, não faria dessa forma, né? Eu acho que isso nos dá uma segurança. Então, no primeiro parto, às vezes, essa mulher, ela pode ter tido uma hemorragia, ela pode ter tido algum tipo de distócia. Então, a equipe que vai atender esse segundo parto, ela já tem uma bagagem com mais segurança, né? Então, eu acho que isso é uma linha ali importante, né? E tá muito atento à vitalidade, tanto fetal, né? Os batimentos do bebê. Isso são, assim, duas coisas que eu não comentei, que eu acho muito relevante também. Eu continuei o acompanhamento com a minha médica todo o processo. Total. Tipo, até o final. Tanto que ele nasceu no sábado, eu tinha consulta, acho que na segunda-feira com ela. E ela também apoiava, ela sabia do parto domiciliar e ela seguia apoiando. Então, ela inclusive recomendava a equipe e tal. Ela tem uma confiança muito grande no trabalho delas. Além disso, além do acompanhamento que eu já estava fazendo, tipo, normal com a minha obstetra, as meninas iam na minha casa toda semana. Então, eu ainda tinha mais esse acompanhamento com elas. E daí, eu não lembro, acho que com 38 vocês iam 2 vezes. Eu não lembro como é que era. É exatamente isso. É um acompanhamento muito de perto, né? Muito de perto. Então, não é algo assim... É por isso que ele é mais seguro do que o do hospital. Quando a gente pensa, né? Que o profissional que te atende lá num plantão, ele nunca te viu, ele não conhece teu histórico. O parto domiciliar. E às vezes não dá tempo. Tipo, você, por exemplo... beleza, era teu primeiro parto. Mas você não ia conseguir chegar no hospital. E se você não tivesse a tua equipe mesmo, passar todos os detalhes, né? Tipo, é muito rápido, assim. Então, é muito direto rápido. pra sala. Então, tudo isso, assim, eu acho muito legal de compartilhar, porque realmente foi muito... Acompanhar de pertinho, né? Então, assim, a vitalidade fetal, os sinais vitais maternos. Então, tudo isso vai dizendo pra gente, e eu né? lembro que Como a Gabi, o caminho está. Muitas vezes, assim, eu na banheira lá, tipo, daí vinha a contração, dava aquele alívio. Daí a Gabi, eu preciso medir agora, ouvir os batimentos dele. Eu, tipo, não precisa não, ele tá bom. Ela, não, eu não quero sair daqui. Então, tipo, por muitas vezes, assim, então o acompanhamento é muito próximo, muito seguro mesmo, assim, foi bem legal. As pessoas confundem muitas coisas, né? Então, eles tratam o parto domiciliar como um parto, sei lá, tipo... relaxado, todo quase, tipo, meio largado. Parir sozinha na floresta, né? Assim, né? Exato. Então, é isso. Parir abraçando a árvore. A gente escuta muito isso. Se quiser, pode, mas... Se quiser, pode, mas não desde deve. que você tenha uma parteira e um hospital perto. Tem isso. É um ponto importante. O hospital perto. E outra coisa também que eu acho legal de compartilhar é que uma das coisas que eu tinha já era, que tava lá, era os documentos da Secretaria de Saúde no momento em que ele nascesse. Então, por exemplo, você não conseguiria, tipo, não ir pro hospital, porque como que você vai dar entrada? Como você vai dizer que o bebê nasceu? Como você vai registrar o bebê se você não tem nenhum... Então, precisa passar por um atendimento e as meninas faziam isso e já levavam os documentos pra mim. Então, quando elas chegaram lá, eu já tinha os papéis dizendo que não pode estragar. Tipo assim, não pode molhar, não pode acontecer nada com aquele papel. Justamente porque ele era um papel muito importante pra quando o Joaquim nascesse, registrar todas as informações dele pra dar sequência, né? E Gabi, pontua pra gente, assim, o parto domiciliar planejado. O que entra nesse planejamento? Igual a gente falou, tipo, hospital, o que entra ali? Então, acho que se você deseja um parto domiciliar planejado, a primeira coisa é procurar estar numa gestação de baixo risco, né? Fazer acompanhamento com o médico obstetra, especialmente um médico que também te apoie nessa decisão, né? Porque senão vira um cabo de força ali, né? Buscar uma equipe, né, que atenda e que seja segura, né? Que faça ali o seu atendimento de forma segura. Tem um preparo da casa, né? Inclusive, assim, de higiene, segurança, materiais que você vai ter que providenciar, né? E basicamente seria isso, assim, né? Mais básico do que a gente pensa. Básico. E o hospital tem alguma regrinha? Tipo, um hospital... Tem. Então, assim, quando a gente pensa em transferência, existe ali um tempo, né? De até 30 minutos, né? Mas eu quero ir pra maternidade e tal. E a pessoa mora 5 minutos de uma maternidade SUS. Não, a gente leva pra maternidade mais próxima, nem que ela seja SUS, né? Ou então do plano de saúde dela. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, tem que ser
uma transferência segura, né? Então, quando que a gente transfere? Quando a gente tem alguma alteração, né, de batimento fetal, ou então durante o parto alguma coisa que não tá legal, e aí a gente tem que ter esse tempo curto de transferência. E quando a gente pensa numa emergência grave, né, que isso pode acontecer tanto no hospital quanto em casa, envolve até o acionamento do próprio SAMU, né? Então, nem sempre a gente vai transferir uma emergência por conta própria. Entra também o suporte avançado de vida. Não, isso são pontos importantes. E a equipe, né? Você tem a sua, você trabalha. Você faz parto domiciliar ainda, Gabi? Eu faço. Você tava dando uma diminuída, isso. Então, assim, hoje o meu maior volume é hospitalar, mas eu faço parto domiciliar de pacientes que já tiveram bebê comigo, ou então que já tiveram outros partos normais, né? Então, eu atendo com mais uma colega, e a gente também tem uma equipe, né, mais fechada ali, mas realmente, pessoas na mesma linha, a gente se atualiza muito, né? A gente não cruza linhas de segurança, porque o parto domiciliar hoje, ele é muito mal falado, né? Mas o que dá errado normalmente é o que não deveria estar no domicílio. E é isso, Isso é um ponto importante, assim, né? O que não é um parto planejado que foi planejado? Assim, tipo, talvez uma equipe que não era uma equipe séria, pra ela... Acho que tipo, fazer vista grossa em coisas que não podem ser feitas, né? Tipo, até a própria questão da diabetes, ali no caso do Joaquim, a gente tinha um receio muito grande, né? Eu lembro que a Flávia a Flávia é muito cautelosa, e eu gosto muito dela, tipo, recomendo super, segue sendo minha médica, e ela pediu muitas vezes, eu acho que, se eu não me engano, eu até fiz mais um exame de destro no final ali, tipo... controle de destro e tal, tipo, ali nas 36, 37 semanas, porque a gente realmente queria ter certeza de que tava tudo bem, assim. Então, tinha um controle muito grande da equipe, então eu acho que isso essa questão, assim, de fazer vista grossa mesmo no que você tá vendo, sei lá, o bebê tá grande... Tem alteração de ecografia. E tem alteração, e tipo, mas é que tava tudo bem, talvez tenha sido só um mau posicionamento, sabe? Umas coisas assim, tipo, que, cara, pode fazer essa vista grossa, e pode não ser nada, como pode ser muito importante. Então... Sim. Eu acho que o principal é isso, assim, né? Às vezes, não trazer esse peso como profissional, porque tem coisa que a gente não precisa assumir uma certa responsabilidade do que passa ali, do seguro, né? Então, assim, às vezes é frustrante você olhar pra mulher e falar assim, olha, infelizmente não vai mais dar pra fazer parto domiciliar, vamos pro hospital, né? Ou então, não, vamos fazer em casa. Daí, se der alguma coisa errada, eu te transfiro. Vou falar uma coisa aqui que é muito real. Quando dá certo, fica tudo maravilhoso. Todo mundo fica feliz, que bom que a gente fez parto domiciliar. Quando a gente tem uma intercorrência, quem que é o culpado? Por que foi feito isso? O parto domiciliar, a equipe, né, a família. E esse é um peso que ninguém merece carregar, né? O seu filho só vai nascer uma vez. Se você quer um parto domiciliar, existem riscos. Ok, existem riscos, mas existem também chances de minimizar esses riscos. Exatamente. Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que escolher a equipe é o ponto, né? Não dá pra ser a equipe que tava na promoção aquele dia, alguma coisa assim. Uma equipe que talvez... você não tem uma referência, a tua médica não vai na mesma linha. Eu acredito muito na questão de você confiar mesmo na equipe, assim, tipo... que nem antes da Gabi ter acompanhado o parto do Emanuel, a gente conversou várias vezes, a gente se conheceu e tal, tipo... Eu acho que isso é muito importante, você criar esse vínculo com a equipe. Tipo, muito importante. Muito, muito importante. Então, assim, tanto a Raquel quanto a Gabi, tanto que quando eu contratei a equipe, foi porque ambas eu conhecia do parto de Emanuel e me ajudaram muito no processo. A Raquel foi extremamente fundamental pra mim na parte da amamentação, tive vários problemas. E eu até gosto de falar, porque, assim, a Raquel, eu tive um problema na amamentação... E o Emanuel já tinha passado por 5 pediatras e ninguém tinha visto que ele tinha a língua posterior um pouco presa. E aí, cara, ele tinha, tipo, destruído o meu peito, eu não conseguia mais amamentar, tipo, pensar em amamentar ele era, tipo, desesperador. E aí eu fui nela pra fazer laser, ela avaliou ele e descobriu. Então, tipo assim, ele tava com 17 dias de vida já. Tipo, tava ganhando peso, mas a que custo? Do peito da mãe. Do peito da mãe. Então, era uma equipe que, tipo, já me passava muita confiança, assim. Então, acho que tudo isso... É uma relação muito de confiança. Sim. A gente sempre ouve também das pacientes, assim, que o parto engrena quando elas veem a assistência chegando. Exatamente. Vê a enfermeira chegando, vê a médica doula, quem tiver ali, menos a Mel. A Mel, ela viu o chuveiro e falou, venha. Mas a gente vê muito, assim, né? A hora que elas vêm e falam, ai, tá todo mundo que eu precisava aqui. Vai embora. O parto engrena mesmo ali. E é isso, assim, é algo muito de confiança. Não, com total. certeza. O que eu ia perguntar mais? Tá. Você já teve algum
alguma transferência em parto domiciliar? Não. De transferência em trabalho de parto, não. Eu já tive uma transferência depois de algumas horas que a placenta não saiu, isso também é importante. Então, nada se resume a só o bebê nascer, né? O parto, ele termina quando a placenta sai, e também a gente fica ali em torno de 3 a 4 horas pós-parto para garantir que tá tudo bem, né? Então, assim, a gente só pode deixar essa mulher em casa e voltar algumas horas depois, sabendo que está tudo bem. Mas uma vez que a placenta ainda não dectou, né, não descolou lá do útero, esse parto ainda não terminou. Então, normalmente, eu tenho uma linha hoje de esperar até 1 hora, 1h30, se essa mulher não tá com nenhum tipo de sangramento. Inclusive, a gente leva todas as medicações necessárias ali, né, do protocolo de hemorragia, para ir fazendo essa medicação se ela iniciar com sangramento e já transferir. Não é para estabilizar e ficar em casa, né? E aí, essa paciente não tinha nenhum sinal de sangramento, nada, a placenta dela não vinha. Cerca de 2 horas ali, a gente resolveu fazer essa transferência. Teve que fazer um procedimento de curetagem no hospital. Então, é uma chance mínima que a mulher pode ter, não é algo que dá para prever, né? Então, de reter a placenta, e isso não se resolve em casa, né? Então, aí a gente transferiu, né? Ficou tudo bem. Então, isso é algo que a gente não tem certeza, né? Nasceu o bebê, tá, mas e agora? Então, tem que ainda concluir todo esse processo. Concluir o trabalho de parto. O trabalho de parto, a placenta, né? O bebê fica bem, toda essa adaptação. Essa parte foi sofrida. Ai, então eu deixei pra você contar. O parto da Mel foi o parto da placenta. Mas a placenta. Pois é, você foi pro hospital com a placenta ainda. Sim. Eu cheguei no hospital, né? Ela queria muito usar a suíte de estrelinha. Ela queria... Foca nisso. Quando eu tô a caminho do hospital, eu já tava sentindo cólica. Eu lembro que eu falei pra Gabi, nossa, cólica tá doendo. E ela falou, não, deve ser da placenta. Eu já sabia também, deve ser a placenta mesmo. Aí cheguei no hospital, entrei na suíte, me vi com o meu médico, ele falou, então vamos agora dequitar a placenta e tal. Então eu lá, nada, e cólica. Aí teve um ponto que começou uma cólica muito forte, só que uma cólica que era muito diferente de uma contração, que a contração é aquela coisa, começa, chega um ponto muito forte, acalma, se descansa, começa novamente. Essa cólica era uma cólica intensa, não parava de jeito nenhum. E eu tô lá na cama, como é que é? Na maca. Na maca de parto. E eu tô lá, meu Deus, tá doendo demais. Tá doendo demais. Eu olhava assim pro médico, tá doendo demais. São gêmeos. E ele me olhava assim, tipo, é a placenta. Eu falei, então faz alguma coisa. E ele, não dá pra fazer nada, você tem que expulsar a placenta. Eu falei, mas não tá indo. Demorou um pouco, eu não lembro quanto tempo demorou foi. Uma hora e pouco. E aí começou uma dor muito forte. Tem um momento que eu estou lá em cima da maca, tipo, me revirando inteira, porque a placenta não sai, gritando, começou a gritar. E nisso, eu lembro que o meu marido, ele tinha ido fazer o internamento, feliz e contente, minha filha nasceu, que maravilha, voltou pra sala, eu estou lá na sala, E ele tipo, mas o que aconteceu? Você não pariu já? É mais um. Aí eu lembro que eu estava lá com muita dor e olhava pro médico e falava assim, tá doendo demais? Faz alguma coisa? E ele falou, você quer que eu chame anestesista? Eu falei, tu é louco? Eu acabo de aparecer anestesia. Você quer fazer uma anestesia agora para eu ganhar a placenta? Eu falei, não tem como. E ele, então você tem que expulsar a placenta. Eu lembro que demorou uma dor insuportável. Eu não sei, acho que ele fez alguma manobra aí. Ele fez uma manobra, consegui. Daí você conseguiu. Mas é porque isso acontece, né? Às vezes partos muito rápidos, a gente tem uma demora, né, maior ali de sair a placenta, porque o corpo demora um tempo pra processar que esse bebê nasceu. O meu não tava processando. Então ele demorou pra processar e depois que saiu a placenta. E quando retém mesmo, aí tem que fazer procedimento. Eu lembro que teve uma hora que tava tão forte que eu quase gritava pra ele, me leva pro centro cirúrgico porque não dá mais. Sim. Não dá mais. Assim, era uma dor muito forte. Eu acho que a contração era 10, o que eu tava sentindo era um 8. Nossa. Eu lembro que eu só falava pra ele assim, eu já parei. Parecia que era um segundo. Eu já parei, o que tá acontecendo? E outra coisa que eu acho legal de compartilhar é que, assim, eu esperava muito que as minhas contrações entrassem em um ritmo. E elas não entraram em ritmo em nenhum momento. Eu tive contrações de, tipo, 2 minutos. Eu tive contração de 30 segundos. E ele, tipo, já tava... E ele nascendo. Sim, cada corpo é único, não adianta. Cada parto é único. É diferente. Gabi, a gente falou que quem não pode de jeito nenhum é quem não tem uma gestação de risco habitual. Tem uma gestação de alto risco. Dá pra gente pontuar, assim,
mais comum, né, de uma gestação de alto risco, para as pessoas saberem, para elas já, às vezes, têm esse sonho do parto e não se frustrarem depois ali. Sim, a classificação de risco, ela vai depender do estado atual ali da gestante quando ela fizer as primeiras consultas, né? Mas se a gente for geral, e até que eu posso esquecer de alguma coisa, então a gente pensa gestante hipertensa, né? Ou então que desenvolve uma pressão alta durante a gestação, o próprio diabetes gestacional, né? Os extremos, né? A gente tem ali extremos de idade, né? Então, acima de 35, ou então gravidez na adolescência, mas só a idade não necessariamente ela vai te colocar num alto risco. Então, vai depender de algumas combinações que o pré-natalista vai fazer, né? E tem as coisas que podem surgir durante a gestação. Então, alterar ali percentil de crescimento do bebê, alteração de muito líquido ou pouco líquido, né? Qualquer alteração de parte cardíaca fetal também, a gente, né, elimina essa ideia, tanto que um pré-requisito que eu coloco para as gestantes de parto domiciliar é ecocardio fetal normal. Então, ela tem que fazer aquele exame, que não são todos os médicos que pedem também, né? O pré-natal do SUS, eu não sei se inclui isso, Não inclui. mas as gestantes, elas acabam fazendo particular, que a gente tem daí um pouco mais de segurança também, de esse bebê não ser um cardiopata e aí precisar de reanimação, de intubação, de suporte avançado. Maravilha. E pensando agora nesse meio do caminho, né? Vocês conversam com elas, prepara a parte psicológica ali também da necessidade de talvez alguma intercorrência ali, Sim. da gente precisar dessa transferência? Sim, eu falo que é a consulta do terror. Quero Às saber, 34 semanas, a gente tem uma conversa, né? E eu coloco isso dados bem francos. Então, por exemplo, pode acontecer da sua bolsa romper e ter mecônio. O que a gente faz? A gente vai pro hospital, a gente não fica em casa. Pode acontecer de você ter uma hemorragia. O que a gente faz? A gente faz tal e tal medicação, mas a gente vai pro hospital. Pode acontecer do teu bebê precisar de reanimação. Então, 3 a cada 10 bebês vão precisar, né, de ventilação. Então, a gente tem o aparelho. Se resolver, beleza. Se um a cada 10 precisar de intubação, a gente tem que levar para o hospital. Tem risco de morte neonatal, tem risco de morte materna, né? Então, todas as estatísticas estão ali. Então, você assina um termo de consentimento livre, esclarecido. É algo que tem que ser muito compartilhado. A gente não pode ocultar, né? Só romantizar. É tudo incrível. É nossa. lindo! Só que, assim, eu acho importante falar também que quando eu assinei ciente, tipo, ciente desejo de continuar, mas assim, no parto hospitalar, todos esses riscos também existem, né? Então, tipo, porque Exatamente. as pessoas, elas acham assim, ai, não, porque nasceu em casa, por isso que deu errado. Mas, cara, às vezes não, entendeu? Às vezes no hospital ia acontecer a mesma coisa, ou enfim, até pior. E, enfim, não é exatamente isso. É que o hospitalar você não recebe essas infos, As né? letrinhas estão pequenininhas. Quando a gente interna no hospital, a gente assina, né, termo de responsabilidade, termo de anestesia, termo de cirurgia. E lá tá todos esses riscos. Não, né? Só que muitos você vai internar, normalmente você não interna em 3, entendeu? Você interna lá na Partolândia já, e aí o marido lá assinando, ele nem sabe o que tá Assina tudo acontecendo. isso. Tipo, ele nem lê, porque ele tá preocupado com o filho que tá nascendo, Não, então. com certeza. E eu acho que o combinado não sai caro, né? Exato, assim, É exato. muito importante falar tudo que eu falo, às vezes até algumas pessoas eu falo. Porque eu prefiro te contar agora do que você descobrir lá na hora. Sim, então, assim. exato. Ninguém me falou isso. É pra Gente. terrorizar. Não, informação nunca é pra terrorismo, né? Exato. E a gente brinca, né? Mas é porque, assim, a gente precisa pisar no chão, ver o que realmente é disponível pra corrigir, o que não tem conserto, né? E isso em qualquer cenário, hospitalar e domiciliar, né? Não, sim. Qualquer. Não muda. Eu li uma frase ontem que eu tava lendo sobre isso, é que não é o local. É tudo que vai desenrolar durante esse processo, que vai garantir desde o pré-natal até Sim. o bebê no colo, placenta, tudo pronto ali. É isso que vai mudar esse Exato. cenário, né? Esse cenário. E você acha que existe equipes, assim, que se disfarçam de humanizado e são negligentes, fazem partos sem indicação? Como pegar essas equipes? O que as mães podem... Como filtrar, tá? Como filtrar. Como filtrar? Como descobrir se essa propaganda é real? Olha, Polêmica. polêmica.
É que assim, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tem poucas equipes, né? Então, temos profissionais muito capacitadas. E eu, assim, tem pessoas que eu não conheço, então eu não posso falar. Mas uma coisa que às vezes me assusta um pouco é, assim, essa questão de voltar, por exemplo, a questão da parteria tradicional. Eu acho que existe eu penso que existe um respeito muito grande. Eu acho que a gente aprendeu muito, mas hoje a gente também tem recursos, né? Então, eu quero ter um parto, né, a 2 horas de Curitiba. Não, entendeu? Não tem por que a gente se arriscar, né? Então, eu acho que existe um movimento, pelo menos aqui na nossa região, de parto ali, sem enfermeira obstetra, né? Então, guiados ali só por parteiras. Por doula. Por doulas, né? Isso é outra coisa também, porque quando eu falo que eu tive um parto domiciliar planejado, as pessoas falam assim, daí tava só você e a doula? E eu, tipo, não. Eu tinha um oxigênio. Tipo, meu querido, não. Eu tinha 2 enfermeiras também. E tipo, a pessoa, e daí tem pessoas que falam ainda, tipo, e daí, mas... E o médico? E o médico. E eu, tipo assim, não precisa de médico, né? E aí eu volto pra aquilo. Tipo, eu falo muito da história, né? Tipo, a minha avó pariu 11 crianças em casa. Tipo, nem... Sim. Nem existia essa... Nem existia nada disso. Exato. Era as parteiras, né? Era as parteiras. Tanto que acho que, pode me corrigir, Gabi, mas acho que nos Estados Unidos, parte do Reino Unido, tem as midwives. Sim. Que é muito comum. E elas são muito capacitadas. Exato. Isso também foi outra coisa que eu estudei. Comum. Que, tipo, você vai falar... É muito fácil aqui no Brasil, a gente tem muito, assim, essa síndrome, né? Tipo, nossa, na Europa e não sei o quê. Só que você vai ver na Europa é super comum. Entendeu? Tipo... Isso é a mentalidade das pessoas. Mas eu acho que, assim, algo, né? Até pra me... Como é que fala, assim? Agora você vai ter que cortar essa parte. Pra eu não... Depois você corta. Pra não queimar, né? O que eu quero dizer é que, assim, existem capacitação pra você, né? Então, quem que pode fazer parto domiciliar planejado? Vamos deixar bem claro. Enfermeira obstetra, né? Então, a pessoa que fez ali a sua graduação de enfermagem, pós-graduação, ou então residência, no caso eu fiz residência, obstetriz, que é um curso em São Paulo de obstetrícia, que ela também pode fazer o parto domiciliar. Só. Médico obstetra? Não, né? Faz. Então, faz no hospital, né? Então, existe, inclusive, uma recomendação do CFM para que o médico, ele não atenda em casa, né? Então, não pode, não, né? Então, o médico, ele não pode fazer parto domiciliar planejado, ele pode fazer parto hospitalar. Então, se tem alguma complicação, ele vai atender no hospital, né? Até porque o médico, ele não atua sozinho, né? Ele precisa de uma equipe. Exato, né? Então, por isso que o médico não atende mais em casa. Houve uma época que isso era permitido, né? Mas a gente tem muita repercussão ruim, inclusive, disso. Porque o parto não é um evento médico. O parto domiciliar planejado, ele não é um evento médico, né? Agora, eu faço um curso com uma parteira que aprendeu na internet, ou então com alguém... e vou fazer parto. Gente, não, entendeu? Então, é aí que dá errado. E existe esse movimento, né? Isso tem voltado. Então, assim, eu respeito muito a questão da parteria tradicional. Eu não tô colocando essa parteria tradicional aqui no jogo. Então, eu tô falando a que não se capacitou, né? A que fez um curso de internet, ou então um curso curto ali, ou observou outras parteiras fazendo e começa a fazer parto de forma... Ou até, sei lá, uma enfermeira mesmo intuitiva. Que não acompanhou muitos partos e tal. Isso é outra coisa. Tipo, formação, cara, eu sou muito segura em falar da Gabi, indicar a Gabi pra todas as minhas amigas, pela quantidade de partos e pelo conhecimento que ela tem e por todos os cenários que ela já viu, e eu sei que ainda vai ver, assim. Claro. Mas é necessário que você lembre que, cara, não é um deus, entendeu? Mas a pessoa tem um estudo, ela tem conhecer os limites. Exato, exatamente. Sim. Não, e quando a propaganda é demais, tem o santo desconfia, né? A gente tem que ver tudo isso, né? A equipe, às vezes, é a mais bonita do Instagram, mas vai procurar ali. Tenta entender, tá? A gente teve alguns casos aí recentes, né? Entendeu? Sim. Geralmente... Eu já falando aqui como médica, geralmente as pacientes não veem isso. Então, por exemplo, quando eu fui escolher minha equipe, eu fui lá ver meu médico. Onde que ele fez residência? Onde que ele formou? Qual que é a faculdade dele? Currículo. Eu já sabia isso. Vou lá na pediatra. Onde que ela fez residência? Tem residência mesmo? Tem especialidade? Isso, geralmente, os pacientes não veem. Exato. Outra coisa, por exemplo, eu vou falar da minha área, né? As gestantes geralmente pensam no obstetra, na fotógrafa. Às vezes nem sabem que precisa um pediatra na sala, ou que pode ter uma enfermeira na sala. Às vezes nem isso eles sabem. Então, tem muita gente que acha que chega no hospital ou vai ganhar em casa e é o médico obstetra que vai cuidar do bebê.
Não. E não. Ganhei, ele vai pegar o bebê e ele vai cuidar. Tipo, ele vai fazer tudo. Não, tem uma equipe toda que precisa fazer isso. E eu sempre converso isso tanto com minhas amigas como com as pacientes, que elas pensam assim, o que eu preciso no enxoval? Eu falei, você não precisa nada, você precisa uma equipe de parto boa e uma consultora de amamentação. É isso que você precisa. Você não precisa do kit verso, você não precisa da curtinha maravilhosa, você não precisa... Você não precisa do verso planejado, você precisa de uma equipe boa. Sim, o enxoval, ele começa ali, né? Eu No tive uma pré-natal. amiga que ela mudou muito a minha cabeça disso, assim, porque eu nunca tinha vivenciado tão próximo a alguém parindo, e ela, tipo, então, daí, o que tá faltando dela? A Lisa não tem nada, a Lisa tem, tipo, médica, pediatra, não sei o que, nananana. Eu já contratei isso, e daí a gente tem um bercinho lá, portátil, e é isso. E é isso. E é isso que realmente E esse é o melhor precisa, enxoval. né? O melhor investimento de Formação, enxoval. uma equipe boa, com Exatamente. certeza. E agora vamos falar de uma parte polêmica, vocês já falaram um pouquinho. Julgamentos. Mel, como que foi pra você, assim, quando você contou pra tua família? Rolou algum julgamento ali real? Assim, pra minha família, na real, foi um susto, né? Porque eu lembro quando eu estourei a bolsa, eu pensei, ligo pra minha mãe, não ligo. Eu pensava no momento de, vai me ajudar ou vai me atrapalhar, né? Isso sem saber o que aconteceu. Eu falei, não, vou ligar pra ela estar ciente. Ela não atendeu. Acho que o Bruno ligou pra minha sogra, também não atendeu. Amém, foi Deus. Elas nunca receberam essa ligação. Só que no momento que a gente ligou novamente, foi assim, oi, tudo bem? Então, estamos indo pro hospital porque a neném nasceu aqui em casa, tá? Você pode passar aqui em casa só pra limpar um pouquinho? Tchau. Amor. Foi isso, tipo, todo mundo como que, quê? Quê? Eu lembro que eu fui na tua casa depois pegar meus materiais e tua mãe tava limpando lá. E depois que eu conto a história, é a mesma reação, quê? Como assim você ganhou em casa? A reação sempre é a mesma. As pessoas só querem saber, como é que foi? Tipo, você não percebeu? Como você ganhou em casa? Você não sabia que você estava ganhando? Então, Você é médica. Você é médica. E, tipo, entre meus colegas ficou, tipo, a história de, você sabia que ela ganhou em casa? É sempre assim, oi, tudo bem? Essa é minha amiga meu. Você sabia que ela ganhou em casa? tem uma colega, ela é bem engraçada. Ela me contou assim, você sabe que eu fui colocar meu DIU? E a médica falou pra mim, vai doer um pouquinho, mas conta alguma história, alguma coisa que você viveu pra você se distrair. E eu contei teu parto. Amei. Então, De nada. Então ficou bom. Eu Te contei essa ajudou. história mil Boa vezes história. também. É uma boa uma história. história muito boa. Eu conto muito pra boa. várias pacientes. Pra elas também não acharem que vai ser assim com elas. Sim, a gente conta várias histórias. E pra você, Flá, como foi ali o pós? Nossa, eu tive muitos julgamentos, ainda tenho. Ano passado, o Joca já tava com 1 ano e pouquinho, a gente teve um diagnóstico dele que a gente não conseguiria descobrir, independente da forma como ele nasceu. Eu até conversei um pouco com a Gabi sobre isso. De cranioestenose. Ah, não, nada a ver. Exato. pediatra Ó, pode pediatra. Mas quando a gente foi fechar esse diagnóstico, sempre volta, né? Como foi a via de parto, todo o histórico, assim. E aí, o médico que fez a cirurgia dele é um médico extremamente renomado, Adriano Maeda. E eu, assim, a gente já viu ele, sei lá, umas 4, 5 vezes desde o diagnóstico, cirurgia, pós-cirúrgico e tal. E ele sempre fala, tipo, nossa, ele nasceu em casa, né? E ele fica, tipo, indignado, assim. E ele foi uma das pessoas que questionou, tipo, mas e tinha médica? Mas a sua médica tava lá. E Nasceu E em assim, casa. ele não consegue entender, na verdade, como o Joaquim nasceu bem, nasceu muito bem, se desenvolveu muito bem, até 1 ano e tanto, que foi quando a gente descobriu a craniostenose. Então é engraçado, porque ainda tem esse julgamento, e aí por conta dessa condição que aconteceu depois, que enfim, nada tem a ver com a via de parto ou com a forma de parto, rola um julgamento, assim, sabe? Eu percebo que algumas amigas ficam tipo, meu Deus, ela parece uma índia, né? Tipo, nada a ver, cara. Nossa, assim, na capital fazer um negócio desse. Na capital. Tipo... E, assim, eu sinto um julgamento, mas sendo bem honesta, assim, tipo, cara, eu estudei tanto pra isso. Sim. Tipo, não foi uma decisão, tipo, um rompante que eu tive ali, sabe? Tipo, eu tive essa ideia e eu fui, tipo, hippie, vamos aí. Tipo, teve todo um processo. Tipo, era eu e os macacos. Tipo... Tinha uma arara aqui no meu lado. Não. E, enfim, a Gabi tava lá tocando tão... Com certeza eu não seria essa pessoa, né? Eu seria essa pessoa. Então, tipo...
eu não me afeta, assim, sabe? Eu acho que talvez lá na frente, assim, o Joaquim vá falar pra mim, tipo assim, meu, mas você é muito sem noção. Eu acho que ele vai gostar. Eu acho que vai ser Vamos ver, né? No futuro a gente volta pra eu contar pra vocês. Mas é engraçado, porque assim, até na escola do Emanuel a gente chegava, e aí, tipo, ele nasceu no sábado, quando foi na terça eu fui buscar o Emanuel na escola, tipo, vida normal, né, pessoal? A vida continuava. E aí, eu tava lá e tal, delas, meu Deus, Flávia, como assim? E que história é essa que ele nasceu em casa? Como assim? Eu, tipo, pois é, gente, foi planejado. Então, Mas vocês não falaram nada. Eu, tipo, imagina se eu tivesse falado, né, minha Já colega? tá assim, né? Então, assim, rola um julgamento, mas... Você tava preparada pra Eu estou isso preparada, também, eu sigo preparada. Eu acho que no meu caso não tem tanto julgamento, porque foi sem querer. Não, É. chato. Ninguém julga, foi tipo, sem querer, entendeu? Mas eu acho que rola muito isso, tipo assim, cara, você é médica. Inclusive a Flávia Boniviale, que é minha obstetra, a segunda filha dela nasceu na garagem de casa. Olha lá. E ela é obstetra. Obstetra, olha Foi lá. um parto domiciliar não Como, né? planejado. Não identificou. Aham. E ela mesma fala, tipo... Por isso eu acho que depois disso, pra ela, ficou muito mais fácil lidar com partos domiciliares planejados, assim. Eu acho que é por isso que talvez até ela apoie. Porque ela viu que dela Rola. escapou. Isso é muito bom, esse apoio, né? É. Porque se, né, eu acho que sim, se tá tudo bem, não vai deixar de fazer o pré-natal também. Ah, não, e né? isso também é outra coisa que é relevante. A pediatra deles, é a mesma pediatra que já era do Emanuel, continua sendo do Joaquim. E durante a gestação, eu fiz uma consulta com ela. E aí ela perguntou, vocês já escolheram a maternidade e tal? E aí, tipo, pô... Sim, Então, sim. Deu então, Mari, a gente vai fazer um parto domiciliar. Dela, legal. É planejado, então vocês estão com a equipe? A gente tá com a equipe, a gente pesquisou bastante, vai ser fulano e tal, não sei o quê. Beleza, não, tranquilo. E ela, tipo, zero julgamentos. Você já pensando, Eu juro, eu tinha muito medo, porque eu gosto muito dela, da abordagem com os meninos e tal. Eu falei, nossa, cara, ela vai cagar na minha cabeça agora, ela vai ficar muito de cara. E ela, tipo, super acolheu, assim. Então, tudo isso foi muito relevante, assim, pra mim. Eu acho que pra decisão e pro pós, assim, tá? Sim, com certeza. E, Gabi, que mensagem que você passa aí para as pessoas que pensam em parto domiciliar planejado? Manda sua... Planejem. Planejem, Estudem, Sem contratem uma equipe, né? Então, se encaixando nos fatores ali, né, seguros para ter um parto domiciliar, eu acho que é super possível, tanto primeiro quanto segundo, terceiro parto, enfim. Eu acho que o mais importante é buscar uma equipe, né, e fazer um bom pré-natal. Perfeito. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela Obrigada. Conversa longa. Conversa boa, né? Boa. Então é isso, pessoal. O parto domiciliar não planejado ou planejado é uma opção. O parto domiciliar não planejado, ele simplesmente acontece. Então não precisa levar isso para um lado de responsabilidade. O parto domiciliar planejado, ele é um local feito e planejado com responsabilidade, desde que você tenha uma equipe, desde que você estude, desde que você se prepare, é seguro sim. A gente não precisa de tabu, a gente não precisa de julgamento, a gente precisa de informação. Então, se você pensa em ter um parto domiciliar, se faz sentido, igual para Flávia fez sentido, ela já tinha passado por uma experiência que não foi tão legal para ela, então se informe, assista esse episódio, reprise, assista de novo, veja de novo, manda pra todo mundo. E é isso, meninas. Muito obrigada. E contratem a Gabi, né? Claro. Contratem com certeza. boas. Aqui em Curitiba tem a Gabi. Gabi Brandt. Gabi Brandt, parteira. Funciona de verdade. Que é um parto de 45 minutos. Aquelas, vou criar um curso. O meu tá vendendo o curso dela na Hotmart, você pode procurar ali. Me segue no Parto Instagram. em 45 minutos. Mas tem uma coisa que eu não falei, que também, agora eu vou falar do teu trabalho. Você lembra que um dia antes de eu ganhar, você fez aquele alongamento, eu não lembro, o alongamento de Andrea, de Adriana, não Mariana. Você lembra que você fez um alongamento e você falou pra mim, nossa, você tá muito bem, acho que vai dar certo o teu parto. Eu ganhei 12 horas depois. Contratem a Esse também. alongamento, a gente deixa mais lá pra reta final, que é tipo o teste máximo do assoalho, da pelve. Tá, por favor. Vou fazer essa semana. E aí eu peguei a Mel e tipo, falei, caraca, tá super de boa. E a Mel, por ela ter esse desconforto lombar, a gente fazia os atendimentos dela de lado, porque ela não conseguia deitar mesmo, né? Então era tipo assim, ela, tá bem pra você? Eu falei, tá ótimo, tá tudo bem aqui, tá tudo ótimo. bem. E aí a gente fez o alongamento de Mariana, a gente fez um atendimento de Gasquet também. E eu lembro nesse dia que ela falou assim pra mim, meu marido já colocou a mala de maternidade na porta. E a DPP dela era o dia do meu aniversário. 23 de agosto. E eu falei,
ela vai nascer no dia do meu aniversário. Eu já combinei com ela aqui, entendeu? A gente já tem um plano. Daí ela me manda foto no outro dia, eu falei... Eu te mandei a foto, lembra? Mandei a foto e te falei, o alongamento funcionou. Gente, não, O bebê no colo. 37 semanas é muito rápido. Sim. Muito. Não, primeiro parto. Aham. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então é isso, meninas. Tchau de novo.